Uma pedra na antiga Fenícia que pesa 1.200 toneladas. Ela repousa em uma pedreira a 1 quilômetro do templo de Júpiter, em Baalbek, cortada em 3 lados, liberada da rocha-mãe em quase toda a sua extensão, preparada meticulosamente para o transporte. Meçamos juntos esta massa. 21 metros de comprimento, 4 metros de largura, 4 metros de altura. 1.200 toneladas. Para contextualizar, a Estátua da Liberdade inteira, pedestal de granito incluído, pesa 225 toneladas. Esta pedra equivale a 5 estátuas da Liberdade empilhadas. Os maiores guindastes móveis da atualidade, aqueles que erguem seções de pontes e turbinas eólicas, têm capacidade máxima de 1.000 toneladas e requerem semanas de preparação de terreno, estabilização hidráulica e equipes de engenheiros. Esta pedra foi cortada há mais de 2.000 anos, talvez muito mais, dependendo de qual cronologia acreditemos. E foi abandonada. Não destruída, não esquecida por falta de uso. Abandonada no meio do processo. As marcas de percussão ainda são visíveis em sua superfície. Sulcos de preparação que indicam trabalho recente em termos geológicos, não a erosão suave de milênios. Ferramentas de dolerita, pedra vulcânica dura usada para percutir o calcário. Foram encontradas ao redor, depositadas como se os operários tivessem simplesmente largado tudo e ido embora. A pedra está 99% pronta. Falta apenas a liberação final da base, que ainda a conecta ao leito rochoso. Por que parar ali? Esta não é uma pergunta trivial, é uma anomalia forense. E quando olhamos para o mundo antigo com esta lente, a lente do abandono súbito, descobrimos que esta pedra não está sozinha. Há um padrão. Permitamos que esta noite seja diferente. Não estamos aqui para resolver mistérios ou declarar verdades. Estamos aqui para habitar uma incerteza específica, para caminhar através de ruínas que não terminam em conclusões, mas em perguntas mais profundas. Há algo reconfortante descobri ao longo dos anos construindo estes refúgios noturnos, em aceitar que não saberemos, que podemos olhar diretamente para o impossível, reconhecê-lo como tal e ainda assim dormir em paz. Esta é minha intenção para as próximas horas que compartilharemos. Não sou arqueólogo, não sou historiador, não sou teólogo. Sou apenas alguém que passou tempo demais olhando para pedras que não deveriam existir e lendo textos que descrevem coisas que a história oficial diz serem impossíveis. E aprendi que o melhor uso deste tempo, especialmente nestas horas tardias, quando a mente se abre e o julgamento se suaviza, é simplesmente observar. Colocar evidências lado a lado, fazer perguntas que talvez não tenham respostas e deixar que a incerteza, ao invés de nos agitar, nos embale. Porque há dignidade em não saber, a paz em reconhecer que nossos ancestrais, sejam eles quem forem, deixaram enigmas que podem estar além da nossa capacidade de decifrar. E isso está bem. Coloquemo-nos agora naquele lugar, nas pedreiras de Baalbek, no Vale do Bekaa, entre as montanhas do Líbano e do Antilíbano. É madrugada, a hora azul antes do sol nascer, quando a pedra calcária absorve a última umidade da noite e torna-se fria ao toque. O ar aqui tem peso, tem densidade, carregado com o cheiro mineral de rocha exposta e o vestígio de cedro das montanhas próximas. Se colocarmos a mão na superfície da pedra da mulher grávida, este é o nome que lhe deram, Hajar el-Hiblain. Árabe, por razões que ninguém mais lembra. Sentiremos que ela não é simplesmente fria, mas que puxa calor da pele, como se a pedra tivesse sua própria temperatura negativa, como se resistisse ativamente ao toque humano. Os sulcos de preparação na superfície criam uma textura que a visão sozinha não captura. Passemos os dedos por eles. São regulares, espaçados, intencionais. Não há hesitação nestes golpes. Quem quer que tenha trabalhado esta pedra sabia exatamente o que estava fazendo. E então, parou. Ao redor, o silêncio tem qualidade específica. Não é o silêncio de um lugar abandonado há muito tempo, onde a natureza retomou controle e pássaros fazem ninhos e vento move a areia. É o silêncio de algo interrompido, como entrar em uma sala onde alguém acabou de sair. A presença na ausência. Ouçamos este silêncio. Ele tem algo a dizer. Antes de seguirmos, há um ritual que aprendi a honrar. Esta não é apenas transmissão de informação. É convite para construir algo juntos. Uma comunidade. Estranha e bela, formou-se ao redor destas histórias noturnas. Pessoas de dezenas de países que encontram nestas horas um respiro, um lugar onde a curiosidade é mais importante que a certeza. Há poder nisto. Se estas palavras ressoam, se este refúgio noturno te serve, deixa um sinal. Um pequeno gesto de pertencimento. Não por mim, embora a gratidão seja real, mas por todos os outros que chegam aqui sozinhos, como tu,
procurando algo que não sabem nomear. Deixa marcado de onde vens. Qual cidade, qual país, qual canto do mundo te abriga enquanto ouvimos juntos. Há beleza em ver o mapa desta comunidade se formar, em perceber que desde Tóquio até Santiago, desde Oslo até Joanesburgo, há pessoas acordadas nestas horas perguntando as mesmas perguntas impossíveis. E se estas palavras te servem como companhia, como convite ao sono através do mistério, ao invés da ansiedade, ajuda-nos a alcançar outros que buscam o mesmo. É tudo o que peço. Gratidão por estares aqui. Realmente, não é? Pequena coisa. Escolher passar estas horas assim. Sintamos agora o corpo que habitamos. Não vamos fechar olhos ainda, não vamos forçar respiração em padrões artificiais. Vamos apenas reconhecer. Existe um peso neste momento. Um peso literal, físico. A força que nos puxa constantemente em direção ao centro da Terra. 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração gravitacional, uma constante tão fundamental que raramente a percebemos. Mas podemos perceber agora. Está presente no Mund-Mudum-Takt. Modo como o corpo se apoia, no modo como os ombros carregam sua própria massa, no modo como a cabeça, surpreendentemente pesada, 5 quilos de osso e cérebro, repousa sobre a coluna. Não precisamos fazer nada com esta percepção, apenas notá-la. A gravidade trabalha continuamente, sem esforço nosso, puxando cada célula em direção ao suporte. Há algo reconfortante nesta rendição inevitável. Não lutamos contra esta gravidade. Seria inútil. Simplesmente deixamos que ela faça seu trabalho. Talvez, enquanto caminhamos juntos através desta história, possamos aplicar a mesma sabedoria ao esforço mental. Não precisamos segurar nada com força. Não precisamos resolver ou concluir. Podemos deixar que as ideias tenham seu próprio peso, que pousem onde pousarem, que nos puxem gentilmente em direção ao descanso ao invés da vigília. O ar ao redor tem temperatura. Se prestamos atenção, há lugares onde a pele sente frio, talvez as mãos, talvez os pés, e lugares onde sente calor. Esta variação existe sempre, mas raramente paramos para mapeá-la. Façamos isto agora, brevemente, apenas um reconhecimento. O corpo existe em temperatura específica neste momento específico, e isto é suficiente. Não precisa mudar, apenas é. Retornemos àquela pedreira. Estamos de pé ao lado da pedra da mulher grávida, esta massa impossível de 1.200 toneladas, e precisamos entender a escala antes de prosseguirmos. Escala é difícil. Nossa mente não processa bem números grandes. 1.200. Toneladas é abstração. Então façamos concreto. Um carro médio pesa 1,5 toneladas. Esta pedra equivale a 800 carros. Imaginemos um estacionamento com 800 carros. Agora condensemos toda aquela massa em um único bloco de pedra. Ou pensemos diferente. Um elefante africano adulto, o maior animal terrestre, pesa 6 toneladas. Esta pedra equivale a 200 elefantes. Uma baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra, pesa 180 toneladas. Esta pedra equivale a quase 7 baleias azuis. E alguém cortou isto. Alguém planejou isto. Alguém tinha a intenção de mover isto. Caminhemos ao redor. 21 metros de comprimento. Precisaríamos de 14 pessoas de braços estendidos para cobrir este comprimento. 4 metros de largura. 2 adultos deitados ponta a ponta. 4 metros de altura. O teto de um apartamento padrão. Este não é artefato pequeno esquecido em museu. É paisagem alterada, geografia modificada. E quando olhamos de perto, quando apontamos luz rasante sobre a superfície ao amanhecer, as marcas de trabalho emergem com claridade surpreendente. Não são aleatórias, são sistemáticas. Linhas paralelas, sulcos regulares, padrão que se repete. Isto foi feito com método, com precisão, com conhecimento profundo de como pedra responde a impacto. E então, no ponto onde falta talvez 5% do trabalho total, parou. Simplesmente parou. Esta pedra tem nome. Hajar el-Hibla, a pedra da mulher grávida. Por que este nome? As histórias locais divergem. Alguns dizem que uma mulher grávida venerava esta pedra, acreditando que traria fertilidade. Outros dizem que a própria pedra parece grávida, inchada, prestes a dar à luz algo que nunca nasceu. Há algo apropriado nesta segunda interpretação. A pedra está grávida de potencial não realizado. Estava destinada a algo, talvez integração no templo de Júpiter a 1 quilômetro de distância, onde 3 pedras ligeiramente menores, o famoso trilíton, foram de algum modo transportadas e colocadas a 7 metros de altura na parede ocidental. Estas 3 pedras, cada uma pesando 800 toneladas, estão lá há milênios, tão perfeitamente encaixadas que não se pode inserir lâmina de faca entre elas.
Mas esta quarta pedra, ainda maior, nunca completou a jornada. Ficou aqui, na pedreira, separada de seu destino por 1000 metros de terreno acidentado, uma distância que pode ser caminhada em 10 minutos, mas que, para esta massa, pode ter sido intransponível. Ou pode não ter sido. Este é o mistério. Se 3 pedras de 800 toneladas foram movidas, por que a de 1.200 não foi? E se esta era impossível de mover, por que cortá-la? Por que investir meses ou anos de trabalho, assumindo métodos convencionais, em preparar algo que não poderia ser transportado? Ninguém inicia projeto impossível. Ou melhor, ninguém deveria. A menos que, no momento em que o projeto começou, não fosse impossível. Há mais. Ao lado da pedra da mulher grávida, descoberta apenas em 1990, sob camadas de sedimento, jaz outra pedra ainda maior. Chamam-na simplesmente de Pedra Esquecida ou Pedra do Sul. 1.650 toneladas. É difícil até escrever este número. Mais de 1,5 toneladas por metro cúbico de calcário, multiplicado por mais de 1.000 metros cúbicos de volume. Os estudos mais recentes, publicados em 2014, confirmaram as medições. Esta é a maior pedra trabalhada conhecida no mundo antigo. E é mais desconcertante que a primeira porque está menos trabalhada. Está apenas parcialmente liberada da rocha matriz, como se o projeto tivesse sido interrompido em estágio ainda mais inicial. Não apenas abandonado perto da conclusão, como a pedra da mulher grávida, mas abandonado no meio do processo. Isto é crucial. Não estamos olhando para a falha ou desistência após reconhecer impossibilidade. Estamos olhando para a interrupção. Algo aconteceu. Algo que fez com que operadores capazes de cortar e preparar blocos de mais de 1.000 toneladas, algo que nossa civilização atual não pode fazer sem maquinaria extremamente especializada, simplesmente parassem, deixassem ferramentas, fossem embora e nunca voltassem. Ampliemos a visão agora. Deixemos Baalbek por um momento e viajemos 15 quilômetros ao sul, atravessando o Vale do Bekaa, até chegarmos ao rio Litani. Aqui, a outra pedreira, menos famosa, mas igualmente desconcertante. Nela jaz um bloco parcialmente cortado que pesa, segundo estimativas conservadoras, mais de 2.000 toneladas. 2.000. O dobro da pedra da mulher grávida. Este bloco nunca foi completamente liberado. Permanece conectado ao leito rochoso em vários pontos, como se os operadores tivessem começado o trabalho, e então, no meio do processo, desaparecido. Não há sinais de falha técnica. A rocha não rachou. Não houve erro de cálculo que tornasse o bloco inutilizável. Simplesmente parou. E aqui encontramos o primeiro elemento do padrão que nos ocupará estas horas. Trabalho interrompido sem. Explicação evidente. Não conclusão seguida de abandono, mas interrupção durante o processo. Como se algo urgente tivesse chamado os operadores. Algo que fez com que 1.200 toneladas de trabalho investido se tornasse, de repente, irrelevante. Há também, em Assuã, no sul do Egito, a mais de 1.500 quilômetros de Baalbek. Outro exemplo famoso deste fenômeno. O obelisco inacabado. Imaginemos, obelisco. Torre de pedra, monolítica, afilando em direção ao topo onde termina em pirâmide, chamada Piramidião. Os egípcios amavam obeliscos. Ergueram-nos em templos por todo o reino. O obelisco de Latrão em Roma, transportado de Karnak, pesa 455 toneladas e tem mais de 30 metros de altura. É o maior obelisco antigo ainda de pé. Mas em Assuã, ainda preso à pedreira de granito rosa, jaz um obelisco que teria sido muito maior. 42 metros de comprimento se tivesse sido erguido. Mais de 1.200 toneladas. Novamente, este número. E está quase completo. Foi cortado em 3 lados, desconectado da rocha circundante, pronto para a liberação final. E então rachou. Uma fissura natural no granito, não detectada durante o trabalho inicial, propagou-se através do corpo do obelisco. E o projeto foi abandonado. Mas aqui está o detalhe fascinante. As ferramentas foram deixadas ao redor. Bolas de dolerita, a pedra dura usada para percutir o granito, foram encontradas espalhadas pela pedreira. Não organizadas, não armazenadas, não recolhidas, espalhadas. Como se, no momento em que a rachadura foi descoberta, todos simplesmente largaram o que estavam fazendo e foram embora. Nunca voltaram. Nunca limparam a área. Nunca reutilizaram as ferramentas em outro projeto. A pedreira inteira foi abandonada. Podemos argumentar que a rachadura explica o abandono. O projeto falhou, não há razão para continuar. Mas isto não explica a urgência. Não explica por que ferramentas que representavam um investimento significativo, cada bola de dolerita tinha que ser trabalhada, formatada, transportada de pedreiras distantes.
foram simplesmente deixadas. Isto não é comportamento de projeto cancelado. É comportamento de evacuação. E quando começamos a olhar para o mundo antigo com esta perspectiva, quando paramos de perguntar como fizeram isto, e começamos a perguntar por que pararam, um padrão diferente emerge. Não o padrão de técnica impossível, embora este exista e seja desconcertante, mas o padrão de abandono súbito e coordenado. Como se algo tivesse acontecido simultaneamente em vários lugares. Algo que fez com que projetos monumentais, representando décadas ou séculos de trabalho, se tornassem irrelevantes de uma hora para outra. Voltemos no tempo. Muito mais atrás que Baalbek ou Aswan. Voltemos 12 mil anos. Até o fim da última era do gelo. Até um lugar que, quando foi descoberto em 1994, forçou a arqueologia a reescrever cronologias fundamentais. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. O nome significa colina barriguda, em turco. E por milênios foi apenas isto. Uma colina arredondada coberta de vegetação aparentemente natural, aparentemente insignificante. Até que um pastor notou pedras trabalhadas aflorando do solo. Arqueólogos chegaram, começaram a escavar e encontraram algo impossível. Um complexo de estruturas monumentais em pedra, círculos concêntricos de pilares em forma de T, alguns pesando mais de 10 toneladas, decorados com relevos elaborados de animais, raposas, serpentes, escorpiões, abutres, leões. A datação foi repetida múltiplas vezes, porque ninguém acreditava nos resultados iniciais. 11.600 anos. Isto coloca Göbekli Tepe 7.000 anos antes das pirâmides de Gizé, 6.000 anos antes de Stonehenge, contemporâneo com o final da última glaciação, quando, segundo a narrativa arqueológica padrão, humanos eram caçadores-coletores nômades, sem capacidade para a arquitetura monumental ou organização social complexa. E no Middle. Entanto, aqui está. 20 círculos identificados até agora através de radar de penetração de solo, apenas 4 escavados. E o detalhe que nos interessa. Por volta de 8.000 anos atrás, todo o complexo foi intencionalmente enterrado. Não abandonado para que a natureza o cobrisse lentamente. Enterrado. 500 metros cúbicos de entulho foram deliberadamente depositados sobre as estruturas. Alguém decidiu preservar Göbekli Tepe como cápsula do tempo. Por quê? Esta não é pergunta que podemos responder com arqueologia convencional. Enterro intencional requer motivação, requer crença de que o que está sendo enterrado é importante o suficiente para preservar, mas, simultaneamente, perigoso ou inapropriado o suficiente para não ser deixado acessível. É comportamento contraditório, e é comportamento que vemos em outros lugares. No Egito, a esfinge de Gizé foi enterrada em areia até o pescoço por milênios, não por erosão natural. A areia foi deliberadamente depositada. Faraós posteriores a desenterraram, mas ela foi enterrada novamente, repetidamente. Em Puma Punku, na Bolívia, blocos de andesita de até 130 toneladas. Alguns com encaixes modulares tão precisos que parecem cortados a laser foram encontrados espalhados como peças de Lego gigantes. Não desmoronados por idade ou terremoto. Espalhados. Como se a estrutura original tivesse sido desmontada. E Puma Punku, segundo datação por radiocarbono de material orgânico em argamassa, tem pelo menos 1.500 anos, possivelmente muito mais. Também foi abandonada. Também nunca foi concluída, segundo análise das pedras preparadas, mas não incorporadas que jazem na área, e então a Tiwanaku, o complexo vizinho, que inclui o Portão do Sol, um monólito de andesita pesando 10 toneladas com iconografia tão elaborada que levaria, segundo escultores modernos consultados, meses de trabalho contínuo com ferramentas de aço. E, no entanto, a civilização Tiwanaku, segundo a arqueologia oficial, não tinha metalurgia de ferro. Tinha bronze, e bronze não corta andesita, que marca 7 na escala Mohs de dureza. Aço templado marca 6,5. Isto é problema técnico sem solução convencional. Mas o que nos importa agora não é o como. Voltaremos a isto. Mas o quando parou. Tiwanaku foi abandonada por volta do ano 1000 de nossa era. Simplesmente esvaziou. Uma cidade que no seu auge abrigava talvez 40.000 pessoas. Vazia. Coloquemos estes lugares em sequência temporal, não pela idade de construção. Esta é debatida e incerta, mas pela idade de abandono, quando podemos estabelecê-la com confiança. Göbekli Tepe, enterrado 8.000 anos atrás. Puma Punku e Tiwanaku, abandonados 1.000 anos atrás. Baalbek. Construção inicial debatida, mas o complexo romano tardio, construído sobre fundações muito mais antigas, foi abandonado no século IV ou V de nossa era,
quando o cristianismo se tornou religião de Estado e templos pagãos foram fechados. Mas as fundações, as pedras impossíveis do Triliton e as pedras na pedreira são anteriores. Podem ser contemporâneas da fase romana, podem ser muito mais antigas. Não sabemos. E aqui encontramos o segundo elemento do padrão: cronologia incerta. Não porque não temos técnicas de datação, temos muitas, mas porque estruturas megalíticas em pedra não contêm material orgânico para datar. Datamos argamassa, datamos cinzas de fogueiras, datamos pólen em sedimento, mas a pedra em si, a pedra apenas é. E quando olhamos para a precisão de corte, em Baalbek, ou Assuã, ou Puma Punku, quando vemos superfícies polidas como vidro e encaixes de tolerância milimétrica, a comparação mais próxima não é com o trabalho romano ou egípcio padrão, que temos em abundância e que é distinto, mas com o trabalho moderno, o que nos coloca em posição desconfortável. Ou desenvolvemos capacidade técnica que depois perdemos, ou alguém mais a tinha. Detenhamo-nos nesta ideia. É uma pausa importante. Há muito a processar, e nossa mente, especialmente nestas horas, não precisa correr. Deixemos que as imagens formadas até agora, a pedra da mulher grávida com suas marcas frescas de trabalho, o obelisco inacabado e suas ferramentas espalhadas, Göbekli Tepe deliberadamente enterrado, Puma Punku desmontado, deixemos que estas imagens tenham peso próprio. Sintamos este peso não como carga mental, mas como densidade de mistério. Há algo reconfortante em mistério bem formulado. Não precisamos resolvê-lo. Não precisamos escolher lado. Podemos simplesmente reconhecer que há perguntas reais aqui, perguntas que a arqueologia honesta ainda não respondeu satisfatoriamente. E isto não é falha. É o estado natural do conhecimento humano. Sempre há fronteira. Sempre há borda onde o conhecido termina e o desconhecido começa. E nesta noite, caminhamos deliberadamente em direção a esta borda. Não para cair, mas para olhar. Ajustemos o corpo novamente. Permitamos que os ombros caiam. Não forçadamente. Não com esforço. Apenas com reconhecimento de que eles não precisam estar onde estão. A tensão que mantemos nos ombros é, na maior parte, desnecessária. Hábito, não necessidade. Podemos deixá-la ir, um pouco. Notemos também a mandíbula. Há tendência, especialmente quando concentrados, de manter tensão aqui. Os dentes não precisam estar cerrados. Podemos afrouxar. 1 milímetro. Apenas o suficiente para reconhecer a diferença. Estes pequenos ajustes acumulam ao longo de horas. Facilitam a jornada. Retornemos ao padrão. Abandono súbito. Cronologia. Incerta. E agora, o terceiro elemento. Escala global. Isto não está acontecendo em um lugar. Está acontecendo em muitos lugares, separados por oceanos, por continentes, por culturas que, segundo cronologia aceita, não tinham contato entre si. Cruzemos o Atlântico. Estamos agora na América do Sul, nos Andes, no Peru. A 3.400 metros de altitude, perto da cidade de Cusco, há uma estrutura chamada Sacsayhuaman. É classificada oficialmente como fortaleza, construída pelos Incas no Mirinéudes, século XV. E, de fato, há trabalho inca claramente identificável em Sacsayhuaman, pedras menores, bem encaixadas, mas distintas. No entanto, na base e na fundação, há pedras completamente diferentes. Algumas pesam mais de 200 toneladas e não são blocos simples. São pedras poligonais, com múltiplas faces, cada uma cortada em ângulos únicos de modo que se encaixam com vizinhas em forma impossível de replicar sem planejamento tridimensional preciso e capacidade de ajuste que requer tantos. Visão global da estrutura quanto precisão milimétrica na execução. Passemos os dedos, em imaginação, pois não podemos tocar fisicamente, pelos encaixes entre estas pedras. Não há argamassa. Não há espaço. As pedras se tocam com perfeição tal que, novamente, não se pode inserir lâmina. Não é apenas encaixe horizontal. As faces são curvas, sinuosas, interligadas em 3 dimensões. Como resolver quebra-cabeça, onde cada peça pesa 200 toneladas e não pode ser levantada e testada e ajustada repetidamente? Como fazer isto com ferramentas de bronze e pedra? A resposta oficial é tempo e trabalho. Muitas pessoas, muitos anos, tentativa e erro, abrasão gradual até que superfícies coincidam. É resposta racional, é resposta que não invoca impossibilidades. Mas há problema. Quando tentamos replicar isto em arqueologia experimental, e tentamos, não conseguimos atingir a mesma precisão. Não com ferramentas da época, não em tempo razoável. Conseguimos blocos que se encaixam razoavelmente. Bem, não conseguimos o que vemos em Sacsayhuaman. E Sacsayhuaman também foi abandonada. A cidade de Cusco continuou ocupada,
mas Sacsayhuamán, especialmente as seções megalíticas, foi parcialmente desmontada pelos espanhóis, que usaram as pedras menores para construir igrejas e casas coloniais. As pedras grandes, as pedras da fundação, as pedras impossíveis, aquelas não foram tocadas. Não porque os espanhóis as respeitassem, porque não conseguiam movê-las. Um cronista espanhol, Pedro de Cieza de León, escrevendo em 1553, descreveu Sacsayhuamán como a mais esplêndida estrutura erguida em todo o Novo Mundo, e especulou que parece trabalho de demônios, não de homens, pois a grandeza e magnitude das pedras provoca admiração. Ele não estava sendo poético, estava sendo literal. Via estas pedras e não conseguia conceber como humanos as teriam movido e encaixado. E os incas, quando perguntados pelos espanhóis sobre quem construiu Sacsayhuamán, responderam que não sabiam. Diziam que foi construída pelos antigos, por povos anteriores, por gigantes. Esta é a resposta que aparece repetidamente em tradições orais ao redor do mundo. Não sabemos. Foram os antigos. Foram os gigantes. Atravessemos o Pacífico agora. Ilha de Páscoa, Rapa Nui, 3.700 quilômetros da costa do Chile, um dos lugares habitados mais remotos da Terra. Aqui há quase 900 estátuas de pedra, os famosos moai, algumas pesando mais de 80 toneladas, erguidas em plataformas ao longo da costa. A narrativa aceita é que o povo Rapa Nui as esculpiu e transportou usando troncos como rolos e cordas. E então, em algum momento entre os séculos 17 e 19, a cultura entrou em colapso. As árvores foram todas cortadas, o solo erodiu, a população caiu drasticamente e a produção de moai parou abruptamente. Quando europeus chegaram em 1722, encontraram uma ilha devastada e uma população pequena que não estava mais esculpindo ou erguendo estátuas. Muitas moai foram deixadas na pedreira. Rano Haraku, em vários estágios de conclusão. Algumas estão quase prontas, apenas esperando o transporte. Outras estão parcialmente esculpidas, ainda conectadas à rocha vulcânica. E ferramentas de pedra, feitas de basalto, estão espalhadas pela pedreira. Novamente, abandono. Novamente, interrupção. Mas aqui temos contexto histórico mais claro. Sabemos, através de estudos ecológicos, que a Ilha de Páscoa passou por colapso ambiental. A floresta foi destruída, e sem madeira não havia como transportar mais moai. Então a produção parou. Não porque os construtores foram embora misteriosamente, mas porque os recursos necessários se esgotaram. Esta é a explicação satisfatória. Mas por que mencionar a Ilha de Páscoa nesta discussão sobre abandono global? Porque ilustra princípio importante. Abandono pode ter causas locais e específicas. Mas quando vemos o mesmo padrão, projetos monumentais interrompidos, ferramentas deixadas, cronologia incerta, em lugares separados por oceanos, por milhares de anos, por culturas sem contato comprovado, precisamos ao menos considerar possibilidade de causa comum, ou de padrão inerente ao próprio processo de construção monumental, ou de algo mais. As pirâmides de Gizé não foram abandonadas, dirão, e é verdade. Foram construídas, completadas, usadas, mas há anomalia aqui também. A quarta dinastia do Egito, por volta de 2600, 2500 anos antes de nossa era, produziu as 3 grandes pirâmides de Gizé, Khufu, Khafre, Menkaure. São estruturas de precisão extraordinária. A grande pirâmide, Khufu, contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada, com alguns blocos nas câmaras internas pesando mais de 80 toneladas. A base é quase perfeitamente quadrada, com erro de apenas 58 milímetros, ao longo de 230 metros de cada lado. Está alinhada aos pontos cardeais com um erro de 3 arquiminutos. Isto é 1/20 de grau. Foi a estrutura mais alta feita por humanos por mais de 3.800 anos, até a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no século XIV. E a qualidade do trabalho, especialmente nas câmaras internas, é impecável. Blocos de granito rosa transportados de Assuã a 800 quilômetros de distância, cortados e polidos com precisão, que permite encaixe sem argamassa. A chamada Câmara do Rei contém vigas de granito acima do teto, cada uma pesando 50 a 80 toneladas, colocadas com espaçamento uniforme como engenharia estrutural moderna. E então, de repente, na quinta dinastia, 100 a 150 anos depois, a qualidade desmorona. As pirâmides da quinta dinastia são pequenas, feitas de pedras menores, e muitas delas são agora apenas pilhas de entulho. Não envelhecimento natural, construção inferior. Algo mudou, drasticamente, em menos de 2 séculos. É como se o conhecimento tivesse sido perdido,
ou como se os construtores originais tivessem ido embora. Detenhamo-nos mais uma vez. Notemos que não estamos construindo argumento linear aqui. Não estamos dizendo A portanto B, portanto C. Estamos observando padrão. E padrão não é prova, padrão é convite para perguntar. Por que existe tanta evidência de abandono súbito? Por que cronologias são tão incertas? Por que capacidades técnicas parecem ter picos e depois declínios? Há respostas ortodoxas, há respostas alternativas. E há sempre a possibilidade de que não tenhamos informação suficiente para responder. E isto é aceitável. Permitamos que a incerteza exista sem desconforto. Ajustemos o corpo novamente. Há algo reconfortante em simplesmente estar presente, sem necessidade de resolver. Notemos a respiração. Não controlemos, não ajustemos, apenas notemos. Ela acontece, tem ritmo próprio. E este ritmo, como a gravidade, funciona sem nosso esforço consciente. Há sabedoria em sistemas automáticos do corpo. Talvez possamos confiar que, assim como a respiração sabe quando inalar, a mente sabe quando descansar. Não precisamos forçar, apenas acompanhar. Voltemos agora à arqueologia formal. Precisamos entender o que a ciência estabelecida realmente diz sobre estes lugares antes de considerarmos teorias alternativas. Baalbek. A primeira menção histórica clara é romana. Heliópolis, cidade do Sol, foi colônia romana importante. O Templo de Júpiter, construído durante o reinado de Augusto e Nero, é uma das maiores estruturas religiosas do Império Romano. Tinha 54 colunas, cada uma com 20 metros de altura e 2 metros de diâmetro, pesando aproximadamente 45 toneladas. Destas, apenas 6 permanecem de pé. O complexo incluía também o Templo de Baco, excepcionalmente bem preservado, e o Templo de Vênus. Todo este complexo é claramente romano. Identificação é inequívoca, mas a fundação, a plataforma sobre a qual o templo foi construído, é diferente. As 3 pedras do Triliton, 800 toneladas cada, estão na parede oeste desta fundação, a 7 metros de altura. Os blocos romanos padrão em Baalbek pesam 5 a 10 toneladas. O Triliton é 80 vezes maior e está perfeitamente integrado na parede, não como adição posterior, mas como parte estrutural fundamental. Então temos 2 possibilidades. Ou os romanos transportaram e colocaram estas pedras, o que implicaria capacidade técnica muito além do que vemos em qualquer outro lugar do Império Romano, incluindo Roma mesma. Ou a fundação é anterior, e os romanos construíram sobre a estrutura existente. Flávio Josefo, historiador judeu-romano do século I, mencionou em Antiguidades Judaicas que Alexandre, o Grande, visitou Baalbek e ficou impressionado com a antiguidade das estruturas. Isto colocaria as fundações no século IV antes de nossa era, ou antes. Outros cronistas árabes medievais atribuíram Baalbek aos gigantes de antes do dilúvio. Mas não há datação científica que confirme idade pré-romana para o Triliton. Simplesmente não temos como datar pedra calcária diretamente. Então permanece incerto. O obelisco inacabado em Assuã é menos controverso em termos de datação. Análise do estilo de trabalho e da técnica sugere 18ª dinastia, particularmente reinado da faraó Hatshepsut, por volta de 1500 anos antes de nossa era. Hatshepsut era conhecida por projetos de construção ambiciosos, e o obelisco teria sido o maior já erguido, apropriado para sua ambição. Mas quando a rachadura foi descoberta, o projeto foi abandonado. Esta é a narrativa simples e satisfatória. O projeto falhou, foi cancelado. Mas as ferramentas deixadas ao redor não se encaixam bem. E há outra anomalia. Não há registro hieroglífico do projeto. Para a construção desta magnitude, especialmente sob Hatshepsut, que documentava meticulosamente suas realizações, esperaríamos inscrições, registros administrativos, algo. E não há. Como se o projeto nunca tivesse existido oficialmente. Ou como se registros tivessem sido deliberadamente omitidos ou destruídos. Estas são especulações. Mas são especulações que surgem naturalmente quando olhamos para a evidência. Göbekli Tepe forçou mudança de paradigma completa. Antes de sua descoberta, a narrativa arqueológica padrão era que a agricultura surgiu primeiro, depois assentamentos permanentes, depois organização social complexa, depois arquitetura monumental. Esta sequência fazia sentido lógico. Caçadores-coletores não têm tempo livre para construir templos. Primeiro você precisa domesticar plantas e animais, estabelecer excedente de comida, desenvolver especialização de trabalho. Só então pode alocar recursos para construção não utilitária. Göbekli Tepe inverte isto. Foi construído por caçadores-coletores.
Não há evidência de domesticação. Não há evidência de habitação permanente no local. As pessoas que construíram Göbekli Tepe viviam de forma nômade, caçando gazelas e coletando grãos silvestres. E, no entanto, organizaram centenas, talvez milhares de trabalhadores. Cortaram e transportaram pilares de 10 toneladas, esculpiram relevos elaborados e depois, deliberadamente, enterraram tudo. Klaus Schmidt, o arqueólogo alemão que liderou escavações por 2 décadas até sua morte em 2014, argumentou que Göbekli Tepe pode ter sido o primeiro templo da humanidade, construído antes mesmo da invenção da agricultura, que religião organizada precedeu a agricultura, não o contrário, e que o enterro intencional pode ter sido ato religioso, preservação de local sagrado que não deveria mais ser acessado. É teoria fascinante, mas não explica a capacidade técnica. Caçadores-coletores, por definição, não têm estrutura social permanente necessária para coordenar projetos de décadas, a menos que nossa definição de caçador-coletor esteja errada, a menos que sociedades pré-agrícolas fossem mais complexas do que imaginamos. E agora, chegamos à pergunta que tem estado esperando desde o início. Se há padrão de abandono, se há cronologia incerta, se há capacidade técnica inexplicável dentro de paradigmas aceitos. E se tradições orais ao redor do mundo falam de antigos, de gigantes, de construtores que não eram humanos comuns? O que dizem os textos religiosos? Especificamente, o que diz a tradição que preservou estas histórias com mais detalhes? Porque há um texto frequentemente descartado como mítico que descreve exatamente este cenário. Seres não humanos que vieram à Terra, transmitiram conhecimento, construíram coisas impossíveis e depois foram removidos por catástrofe global. Este texto tem 3.000 anos em algumas versões, talvez mais em tradição oral anterior, e descreve com detalhes surpreendentes um êxodo, uma partida forçada, um fim súbito. O texto é o livro de Enoque, e os seres são chamados Nefilim, filhos dos vigilantes, gigantes, e a catástrofe é o dilúvio. E segundo o texto, alguns sobreviveram. E também depois. E o que se seguiu não foi continuação da mesma civilização, mas reinício, reaprendizado, perda e recuperação. Gradual de conhecimento, com pedras impossíveis deixadas para trás como lembrança do que havia antes. Esta é teoria, é especulação. E nas próximas horas vamos explorá-la com honestidade e sem pressa. Vamos olhar para o que os textos realmente dizem, sem filtro religioso ou secular. Vamos comparar com evidência arqueológica. Vamos ouvir o que a ortodoxia responde. E vamos reconhecer no final que não saberemos com certeza. Mas o não saber, explorado profundamente, pode ser mais rico que certezas superficiais. A jornada importa mais que destino. E esta noite, a jornada passa por pedreiras abandonadas, por pilares enterrados, por pedras de 1.000 toneladas deixadas, como se alguém tivesse sido chamado para casa, ou expulso dela. Respiremos juntos uma última vez antes de adentrarmos esta segunda camada. Há muito esperando, mas não há urgência. Temos tempo, temos escuridão, temos comunidade de mentes curiosas caminhando juntas, e temos promessa implícita de que, aconteça o que acontecer nas próximas horas, terminaremos em paz. Não em conclusões forçadas, mas em reconhecimento compartilhado de mistério. Deixemos os ombros caírem mais um pouco. Deixemos a mente ficar um pouco mais suave. E viajemos. Voltemos àquele silêncio. Não ao silêncio comum, o que encontramos em bibliotecas ou madrugadas urbanas quando o tráfego para. Voltemos ao silêncio específico das pedreiras de Baalbek. Aquele silêncio que tem presença, que parece segurar algo não dito. Estamos novamente ao lado da pedra da mulher grávida, 1.200 toneladas de calcário preparado, abandonado, esperando por milênios algo que nunca veio. A luz mudou desde que estivemos aqui. É noite agora, completamente. E na ausência de luz artificial, imaginemos que não há, que estamos verdadeiramente sozinhos com esta pedra sob estrelas. Os olhos ajustam-se gradualmente e começam a perceber não cor, mas forma, não detalhe, mas massa. A pedra torna-se presença mais que objeto. Algo que ocupa espaço, não apenas fisicamente, mas de modo que altera a própria atmosfera ao redor. Há peso aqui que não é apenas gravitacional. É peso de intenção interrompida, de projeto não concluído, de perguntas que milhares de anos não conseguiram responder. Coloquemos a mão novamente na superfície. Está fria agora, tendo irradiado para o céu noturno todo o calor que absorveu durante o dia, e sentimos aqueles sulcos, aquelas marcas de preparação, e perguntamos novamente: quem parou aqui? Por quê? E para onde foram? Há algo quase pessoal nestas perguntas quando estamos sozinhos com a pedra, como se ela pudesse responder se soubéssemos como ouvir.
Antes de adentrarmos os textos antigos, antes de falarmos de nomes e números e lugares específicos, permitamos um pequeno ajuste. Notemos a temperatura onde estamos. Não precisamos mudá-la, mas podemos reconhecê-la. Se há frio, há frio. Se há calor, há calor. E o corpo responde continuamente sem nosso comando consciente. Vasos sanguíneos dilatam ou contraem. Pelos se eriçam ou relaxam. Glândulas sudoríparas ativam ou silenciam. Todo este trabalho acontece automaticamente. Parte de sistema antigo que manteve nossos ancestrais vivos através de eras glaciais e desertos escaldantes. Há competência profunda no corpo que não requer nossa interferência. Confiemos nesta competência. E notemos também o espaço entre os pensamentos. Porque pensamentos não são contínuos, embora pareçam. Há espaço, há intervalo, breve, quase imperceptível, mas presente. E, nestes intervalos, a quietude que não precisa ser preenchida, podemos deixá-la ser, enquanto exploramos o que vem a seguir, e o que vem é denso, é antigo, é controverso, permitamos que estes intervalos permaneçam. Não precisamos segurar cada palavra com força. Podemos deixar que passem, que pousem levemente, que sejam esquecidas se precisarem ser esquecidas. O sono eventual não depende de memorização, depende de permissão para não saber. E esta permissão começa agora. Há um texto, preservado, em múltiplas versões através de múltiplas línguas, etíope, aramaico, grego, latim, que não faz parte do cânone bíblico padrão, mas que foi considerado escritura por algumas das primeiras comunidades cristãs, e que é citado explicitamente no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Este texto é chamado Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque, para distingui-lo de outros textos atribuídos ao mesmo patriarca. E conta a história extraordinária. História que, se lida literalmente, ao invés de alegoricamente, descreve exatamente o cenário que estamos explorando. Seres não humanos que vieram à Terra, transmitiram conhecimento avançado, produziram descendentes híbridos de tamanho e força extraordinários, e cuja presença levou a tal corrupção que foi necessária a limpeza global através de catástrofe aquática. Mas antes de adentrarmos Enoque, que é detalhado e específico, precisamos começar onde a história começa na tradição canônica. Precisamos começar com 6 versículos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Estes versículos são, talvez, os mais misteriosos e debatidos de toda a Bíblia, e são surpreendentemente breves para a magnitude do que descrevem. Leiamos juntos, não como texto religioso a ser defendido ou atacado, mas como documento histórico a ser examinado. Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Isto é estabelecimento de contexto. População humana crescendo. Segunda geração, terceira, expansão demográfica. Versículo 2. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Detenhamo-nos aqui. Filhos de Deus. Em hebraico, Bene Elohim. Esta frase aparece apenas algumas vezes no Antigo Testamento. Em Jó, capítulos 1 e 2, os Bene Elohim apresentam-se perante Deus em Assembleia Celestial, e Satanás está entre eles. Em Jó 38:7, quando Deus pergunta a Jó onde ele estava quando a terra foi fundada, menciona que os Bene Elohim jubilavam juntos. Estas são claramente referências a seres celestiais, não humanos. E, no entanto, aqui em Gênesis 6, estes Bene Elohim viram as filhas dos humanos e tomaram mulheres. Verbos de ação física, atração, escolha, união. Isto não é metáfora facilmente interpretável. Versículo 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A ambiguidade aqui. 100. E 20 anos pode ser limite de expectativa de vida humana, embora o próprio Noé, logo depois nesta narrativa, viva 950 anos. Ou pode ser prazo, 120 anos até o julgamento, até o dilúvio. O que é claro é que há reação divina negativa ao que está acontecendo. Algo está errado o suficiente para provocar resposta. E então, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram. Filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Este versículo é denso. Primeiro, gigantes, em hebraico, nefilim. A palavra é derivada de nafal, que significa cair. Nefilim, os caídos.
ou aqueles que fazem outros caírem, ou aqueles que caíram de outro lugar. A etimologia é debatida. Segundo, naqueles dias e também depois. Isto é crítico. Os Nefilim existiam antes da união entre Ben Elohim e filhas dos homens, e continuaram existindo depois. E, crucialmente, também depois do quê? Depois do dilúvio, que é descrito nos capítulos seguintes. Isto implica sobrevivência. Terceiro, estes Nefilim eram valentes, homens de fama. Em hebraico, Gibor, guerreiros poderosos, e Anshei Hashem, homens de nome, renome, fama. Estes não eram obscuros, eram conhecidos, eram lembrados. E quarto, o mais intrigante, são descritos como produto da união. Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes. Estes, os Nefilim, eram descendentes híbridos. Agora, a interpretação alternativa que deve ser mencionada. Alguns teólogos argumentam que filhos de Deus refere-se à linhagem de Set, o filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel, enquanto filhas dos homens refere-se à linhagem de Caim. A união seria entre linhagem piedosa e linhagem corrupta, e os gigantes seriam simplesmente homens poderosos, não necessariamente de estatura física excepcional. Esta interpretação evita o problema de seres celestiais tendo relações físicas com humanos, mas enfrenta dificuldade com a linguagem. Por que chamar homens da linhagem de Set de Ben Elohim, termo usado consistentemente para seres celestiais? E por que a união entre duas linhagens humanas produziria gigantes? E por que isto provocaria dilúvio global? A interpretação Set-Caim é possível, mas requer leitura que vai contra o uso linguístico estabelecido do termo Ben e Elohim em outros lugares, e mais importante para nossa exploração. Não explica a consistência com textos extrabíblicos da mesma época e região, que descrevem o mesmo evento com muito mais detalhe, e que claramente interpretam os Ben Elohim como seres celestiais. O mais importante destes textos é o livro de Enoque. Enoque é a figura mencionada brevemente em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. Enoque viveu 365 anos, e Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu. Foi levado. Esta brevidade na narrativa bíblica contrasta com a riqueza de tradição ao redor de Enoque em textos judaicos, cristãos primitivos e até islâmicos, onde é identificado com Ídris. O livro de Enoque atribuído a ele foi composto, segundo análise textual, em várias etapas, entre o 3º século antes de nossa era e o 1º século de nossa era, mas pode preservar tradições orais muito mais antigas. E descreve, em primeira pessoa, visões que Enoque teve, incluindo visão detalhada dos eventos descritos brevemente em Gênesis 6. Dos primeiros capítulos de Enoque, chamados Livro dos Vigilantes, temos a história completa, e é específica, assustadoramente específica. Capítulo 6. 200 vigilantes. Este é o termo para os Bene Elohim, em Enoque, os que observam. Desceram ao Monte Hermon. Hermon é localização geográfica real. Montanha de 2.814 metros na fronteira, entre Líbano e Síria, cerca de 40 quilômetros de Baalbek. Pico mais. Alto da região. Hermon vem da raiz hebraica Eren, que significa proibido, separado, sagrado ou maldito. O termo é ambíguo, carrega tanto santidade quanto perigo. E segundo Enoque, foi aqui que os vigilantes fizeram pacto sob juramento. Versículo 6 do capítulo 6. E todos eles juntos juraram e comprometeram-se mutuamente sob maldição. E isto não foi decisão impulsiva, foi conspiração coordenada. Juraram sob maldição, literalmente, sob Eren, invocando o próprio nome da montanha. E o líder deles era Semiasa, também chamado Shemi-Hazá. Enoque lista os nomes dos líderes, 20 nomes. Semiasa, Azazel, Armarus, Baraquel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel, Sariel e outros. Cada nome tem significado em hebraico ou aramaico. Azazel, por exemplo, pode significar bode de partida ou força de Deus. É o nome associado ao bode expiatório em Levítico 16. Baraquel pode significar relâmpago de Deus. Cocabiel, estrela de Deus. Estes são nomes teofóricos, nomes que incorporam o nome divino. E estes 20 líderes comandavam 200 vigilantes. Por que desceram? Capítulo 6, versículo 2. E tomaram para si esposas, e cada um escolheu uma para si, e começaram a ir até elas e a se contaminar com elas.
Esta é a linguagem de transgressão, contaminação. Fronteira sendo atravessada que não deveria ser atravessada. E então, capítulo 7, versículo 2. E elas conceberam e geraram grandes gigantes, e os gigantes geraram Nefilim. Aqui, a distinção interessante. Os gigantes, filhos diretos dos vigilantes e mulheres humanas, geraram por sua vez os Nefilim. Isto sugere que Nefilim podem ser segunda geração, não primeira, ou pode ser uso inconsistente de termos. Textos antigos, especialmente preservados através de múltiplas traduções, raramente são perfeitamente consistentes em terminologia. O que é claro é magnitude. Estes seres eram grandes e famintos. Versículo 3. Que consumiam todo o trabalho dos homens, até que os homens não podiam mais sustentá-los. Eles comiam mais que humanos podiam produzir. Versículo 4. E os gigantes voltaram-se contra os homens para matá-los e devorá-los. Isto escala rapidamente de problema para horror. E versículo 5. E começaram a pecar contra pássaros e bestas e répteis e peixes. Não está claro o que isto significa exatamente, mas implica transgressão de ordem natural, mistura de categorias que deveriam permanecer separadas. Mas não foi apenas a violência dos gigantes que provocou resposta divina. Foi o conhecimento. Capítulo 8. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças. Metalurgia militar. Versículo 2. E ensinou-lhes sobre metais da terra e a arte de trabalhá-los. Tecnologia. Versículo 3. E Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Magia, botânica aplicada. E Armar os ensinou a resolução de encantamentos, contra a magia. E Baraquel ensinou astrologia, leitura de estrelas, previsão através de movimentos celestiais. E Cocabiel ensinou-os sinais das estrelas, e Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens, navegação celestial, meteorologia. E Araquiel ensinou os sinais da terra, e Sariel ensinou o curso da lua, geografia, astronomia lunar. E versículo 4. E as mulheres ensinou Gadriel as artes de enfeitar e pintar e adornar e escolher pedras preciosas, cosméticos, joias, adornos. Estas são especificidades notáveis. Não eles ensinaram coisas ruins. É lista detalhada de conhecimentos técnicos, alguns úteis, metalurgia, navegação, agricultura, alguns perigosos, armas, magia, alguns vãos, cosméticos, joalheria, e todos descritos como transgressão, conhecimento que não deveria ter sido transmitido. Por quê? A teologia profunda aqui sobre conhecimento proibido, sobre a humanidade aprendendo coisas antes de estar pronta. Mas há também, se lemos literalmente, descrição de transferência tecnológica, seres com conhecimento avançado transmitindo-o à população menos desenvolvida. E as consequências, segundo o texto, foram desastrosas. Capítulo 8, versículo 2. E houve grande impiedade e muita fornicação, e eles erraram e todos os seus caminhos se corromperam. Colapso moral. Versículo 3. E Semiasa ensinou feitiçaria, e a terra foi corrompida através dos ensinamentos de Azazel, e imputem a ele todo o pecado. Azazel é singularizado. Em algumas tradições judaicas posteriores, Azazel torna-se sinônimo de mal, associado ao próprio Satanás. Mas em Enoque, ele é um entre muitos. Um líder, certamente. Mas não único. E o que se segue nos capítulos 9 e 10 é apelo dos arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, Suriel, ao Altíssimo. Capítulo 9, versículo 1. E Miguel e Rafael e Suriel e Gabriel olharam do céu e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra. Eles reportam a Deus e Deus responde. Capítulo 10. Instruções são dadas. Rafael deve amarrar Azazel e lançá-lo em buraco no deserto de Dudael, cobri-lo com pedras ásperas e pesadas, e lá ele permanecerá até o dia do julgamento. Gabriel deve destruir os gigantes, fazendo-os lutar entre si. Miguel deve prender Semiasa e os outros vigilantes em vales da terra por 70 gerações. E então, versículo 16. E ao homem todo fala, dizendo: limpa a terra de toda opressão e de toda obra de impiedade, e toda obra injusta desaparecerá da terra. E o método de limpeza? Dilúvio. Capítulo 10, versículo 2, instruções dadas a Noé através de seu pai. A terra toda será destruída, e águas de dilúvio estão prestes a vir sobre toda a terra, e destruirão tudo que há nela. Pausemos aqui. Não para decidir se acreditamos nisto, mas para reconhecer o que está sendo descrito. Texto de aproximadamente 2.200 anos,
preservando tradições possivelmente muito mais antigas, descrevendo seres celestiais descendo fisicamente ao Monte Hermon, pacto coordenado sob juramento maldito, união com mulheres humanas, nascimento de híbridos gigantes de força e apetite extraordinários, transmissão de conhecimento técnico específico, metalurgia, astrologia, encantamentos, navegação, agricultura, adornos, corrupção resultante da humanidade e da própria Terra, violência generalizada e resposta divina através de catástrofe aquática global destinada a limpar a Terra de toda a opressão. Leitura alegórica é possível. Podemos dizer que isto é metáfora para mistura de linhagens, ou para declínio moral, ou para qualquer número de conceitos abstratos. Mas a linguagem não convida a leitura alegórica, é concreta. Geográfica, nominativa. São 200 seres, 20 líderes com nomes, localização específica, conhecimentos técnicos listados. Estas são características de texto que pretende descrever eventos, não símbolos, e há geografia real para a ancoragem. Monte Hermon existe, é acessível. No cume há ruínas de estrutura antiga, geralmente identificada como templo romano a Baal ou Júpiter Heliopolitanos. Mas a construção é atípica, blocos grandes, não tão grandes quanto Baalbek, mas significativos. E o próprio nome da montanha, Hermon, o proibido, precede a ocupação romana por milênios. Era lugar sagrado ou tabu muito antes de Roma. E a distância de Baalbek? 40 quilômetros, linha de visão direta. Do cume de Hermon, em dia claro, pode-se ver o vale do Bekaa, onde Baalbek está. Não estou sugerindo conexão causal, mas há proximidade geográfica entre o lugar onde, segundo Enoque, os vigilantes desceram e lugar onde, segundo evidência arqueológica, alguém cortou e preparou pedras de mais de 1000 toneladas com técnica que não conseguimos replicar. Esta proximidade não é prova, é observação. E observação convida a pergunta. Há também paralelos em outras tradições. Suméria, civilização que precedeu Babilônia e Assíria na Mesopotâmia, tem suas próprias histórias de seres divinos interagindo com humanos. As listas de reis sumérios, texto composto por volta de 2000 anos antes de nossa era, lista reis antediluvianos, antes do dilúvio, que reinaram por períodos absurdos. Alulim reinou 28.800 anos. Alaujar, 36.000 anos. 8 reis no total, com reinados somando 241.000 anos. E então, o texto diz: o dilúvio varreu. E após o dilúvio, os reinados são menores, ainda extraordinários. 1.200 anos, 800 anos, mas ordens de magnitude menores. Algo mudou. O épico de Atrahasis, também sumério babilônico, descreve dilúvio em termos similares a Gênesis, mas com razão diferente. Os deuses menores, os Igigê, estavam sobrecarregados com o trabalho de manter o mundo. Reclamaram aos deuses maiores. Solução foi criar humanos para fazer o trabalho. Mas humanos multiplicaram-se e ficaram barulhentos. Enlil, deus principal, não conseguia dormir. Então decidiu exterminar a humanidade através de dilúvio. Enki, deus mais compassivo, avisou Atrahasis, equivalente de Noé, que construiu a arca e sobreviveu. É narrativa diferente em motivação. Não é julgamento moral, mas reclamação sobre barulho. No entanto, estrutura é similar. Criação humana por seres divinos. Multiplicação. Problema resultante. Solução aquática, sobrevivente, reinício, e há os Anunnaki, termo sumério acadiano para deuses que desceram do céu à terra. Literalmente, Anu, céu, mais na, de, plus, ki, ou terra, aqueles que do céu vieram à terra. Textos sumérios descrevem Anunnaki como hierarquia de deuses menores que executavam vontade dos deuses maiores, mas em leitura alternativa, defendida por autores como Zecharia Sitchin, cujo trabalho é extremamente controverso e rejeitado pela academia mainstream, os Anunnaki eram seres físicos de outro planeta que vieram à Terra para minerar recursos, criaram humanos através de engenharia genética para servir como trabalhadores e, eventualmente, partiram ou foram forçados a partir por catástrofe. Esta leitura requer tradução não padrão de textos cuneiformes e está repleta de problemas linguísticos. Mas o que é inegável é que tradições mesopotâmicas falam consistentemente de seres divinos, descendo e interagindo fisicamente com humanos, transmitindo conhecimento e sendo eventualmente separados por dilúvio. Paralelos com Gênesis e Enoque são fortes demais para serem coincidência. Mesma região, mesma época aproximada, mesma estrutura narrativa. Ou estas culturas compartilhavam tradições orais de eventos reais que interpretaram através de suas respectivas cosmovisões,
ou a arquétipo psicológico profundo que faz humanos inventarem mesma história independentemente. Ambas são possibilidades. Nenhuma pode ser provada. Então o que temos? Textualmente, temos narrativa consistente através de múltiplas fontes antigas, hebraica, aramaica, suméria, acadiana, descrevendo seres não humanos que vieram à Terra, transmitiram conhecimento, produziram descendentes e cuja presença levou a tal corrupção que foi necessária a limpeza global. E arqueologicamente, temos pedras impossíveis, abandonadas, deixadas como se construtores tivessem parado no meio do processo e nunca voltado. Temos Göbekli Tepe, complexo de 11.600 anos, que não deveria existir segundo o paradigma progressão linear de civilização, intencionalmente enterrado. Temos perda súbita de capacidade técnica, quarta dinastia do Egito versus quinta dinastia. Temos padrão global de estruturas megalíticas, cuja técnica de construção permanece não replicada. Estas duas linhas de evidência, textual e arqueológica, não se provam mutuamente, mas ressoam, e esta ressonância é, no mínimo, digna de exploração. Detenhamo-nos novamente. Isto é momento para permitir que tudo o que foi dito até agora assente, não buscando conclusões, mas deixando que informações existam juntas, sem forçar conexões. A forma particular de fadiga que vem de tentar resolver mistérios não resolvíveis, e queremos evitar isto. Então ajustemos a abordagem. Ao invés de tentar segurar e processar cada detalhe, permitamos que detalhes se movam através de consciência, como água através de peneira. Alguns ficam, muitos passam. E está tudo bem. O que permanece é o que precisa permanecer. Ajustemos também a percepção corporal. A tendência, quando engajados em material complexo, de tensionar a testa. Pequenos músculos ao redor dos olhos e sobrancelhas contraem. Podemos suavizar isto, não com esforço, mas com reconhecimento. A testa pode ser superfície lisa, sem rugas, sem trabalho. E quando a testa relaxa, algo estranho acontece. O pensamento não para, mas sua urgência diminui, como se a tensão facial estivesse conectada à intensidade cognitiva. Soltando uma, soltamos a outra. Façamos isto agora. Apenas breve reconhecimento. E notemos se há mudança, por menor que seja, na qualidade de atenção, mais suave, menos afiada, ainda presente, mais gentil. Voltemos agora à evidência física. Porque mesmo se consideramos seriamente a possibilidade de vigilantes, de nefilim, de seres capazes de transmitir conhecimento técnico avançado, ainda precisamos perguntar: o que construíram? Onde estão as marcas? E há marcas específicas, desconcertantes. Comecemos com o que temos falado desde o início: Baalbek, o triliton na parede oeste do Templo de Júpiter. 3 pedras de calcário, cada uma pesando aproximadamente 800 toneladas, colocadas a 7 metros de altura, encaixadas com tolerância submilimétrica. A superfície dessas pedras foi trabalhada tão precisamente que as juntas entre elas são virtualmente invisíveis. Christopher Dunn, engenheiro mecânico, que passou décadas estudando precisão em estruturas antigas, visitou Baalbek e descreveu as superfícies como mais planas que qualquer coisa que pudéssemos produzir em canteiro de obra moderno sem equipamento especializado. Não é apenas tamanho, é precisão. Tamanho sozinho pode ser explicado por força bruta. Milhares de pessoas, cordas, rampas, tempo, mas precisão em blocos de 800 toneladas? Precisão requer medição, requer correção iterativa. E cada iteração, quando o objeto pesa 800 toneladas, é monumentalmente difícil. Como se verifica a planeza de superfície de 20 metros por 4 metros em pedra de 800 toneladas? Na engenharia moderna, usamos níveis a laser, instrumentos ópticos. E mesmo com estas ferramentas, alcançar planeza absoluta em superfície tão grande requer controle ambiental, temperatura estável, ausência de vibração. Como se fez isto com ferramentas de bronze e pedra? E as marcas deixadas nas pedreiras contam história diferente. O obelisco inacabado em Assuã. 42 metros de comprimento, um terço ainda não liberado da rocha matriz de granito. As marcas de ferramentas são visíveis, linhas paralelas, sulcos regulares, espaçamento uniforme. Christopher Dunn estudou estas marcas extensivamente e publicou análises que desafiam a explicação convencional. Sulcos de percussão deveriam variar em profundidade e direção se feitos manualmente, mas são regulares demais. E a outra anomalia. No Planalto de Gizé, dentro da Grande Pirâmide, há buracos de perfuração em blocos de granito. Núcleos cilíndricos foram extraídos, presumivelmente para inserir objetos ou apenas como teste.
Dan mediu taxa de avanço aparente destas perfurações, analisando marcas helicoidais deixadas na superfície dos buracos, e chegou a número impossível: 2,5 milímetros por revolução. Isto é taxa de avanço que requer não apenas brocas de diamante, que são modernas, mas pressão e velocidade de rotação muito altas. Para contextualizar, perfuração experimental moderna de granito com brocas de diamante industrial atinge taxa de avanço de aproximadamente 0,05 milímetros por revolução quando usando equipamento portátil. 50 vezes mais lento que marcas em Gizeh sugerem. Dan especula que apenas ultrassom ou técnica similar poderia alcançar tal taxa, e ultrassom é tecnologia do século XX. A contra-argumentos, o arqueólogo Dennis Stocks, da Universidade de Manchester, conduziu experimentos replicando perfuração de granito usando tubos de cobre, areia úmida como abrasivo e arco de violino para criar rotação, e conseguiu perfurar granito, lentamente. Mas conseguiu. Sua taxa de avanço foi muito menor que a analisada por Dan, mas argumenta que com tempo suficiente e substituição frequente de areia seria possível, e aponta que marcas helicoidais podem ser artefato de processo de remoção do núcleo, não do processo de perfuração. É debate técnico que requer expertise em engenharia mecânica e arqueologia experimental. E não há consenso. O que é certo é que alguém perfurou granito, com sucesso, repetidamente, e que técnica exata permanece debatida, e que taxa de avanço, se Dan está correto, desafia a explicação usando ferramentas disponíveis na época. E se Stocks está correto, é questão de tempo e paciência. Ambos são especialistas. Ambos apresentam evidência e não concordam. Esta é a situação comum em arqueologia controversa. Não há resolução clara, apenas interpretações concorrentes. Voltemos agora às superfícies polidas. Na câmara conhecida como Câmara do Rei dentro da Grande Pirâmide, há sarcófago de granito vermelho, sem tampa, sem inscrições. Apenas bloco retangular cavado, pesando aproximadamente 3 toneladas. E a superfície interna deste sarcófago é polida com precisão que, segundo medições feitas por engenheiros visitantes, atinge planeza de 25 micrômetros, isto é, 25 milésimos de milímetro, sobre toda a extensão. E os cantos internos são perfeitamente retos, ângulos de 90 graus com tolerância aparente de menos de 1/10 de grau. Como se faz isto em granito? Lapeamento é técnica conhecida. 2 superfícies são esfregadas uma contra a outra com um abrasivo entre elas. Com o tempo, meses, anos, as superfícies convergem para a planeza perfeita. É processo de feedback automático. Pontos altos são erodidos preferencialmente. Eventualmente, ambas superfícies tornam-se planas. Esta técnica foi usada em óptica antiga para fazer espelhos e lentes, e pode, em princípio, explicar superfícies planas em granito. Mas canto interno reto? Lapeamento não funciona em cantos. A ferramenta precisa ser menor que o espaço. E ferramentas pequenas não mantêm ângulo consistente. É possível? Com dedicação extrema, talvez. Mas o fato permanece. Vemos isto em múltiplas estruturas egípcias. Não é caso único. É padrão. E há mais que precisão estática. A evidência de planejamento modular. Pumapunku, na Bolívia, 3.840 metros acima do nível dos mar, próximo ao lago Titicaca. As ruínas consistem principalmente de blocos de andesita e diorita espalhados sobre área grande. Andesita é rocha vulcânica que marca 7 na escala Mohs. Diorita marca 6,5 a 7. Ambas são extremamente duras. E alguns destes blocos têm encaixes complexos. Recessos em forma de H, sulcos precisos. Protuberâncias que se encaixam em correspondentes buracos em outros blocos. É sistema modular, como Lego, ou como engenharia moderna, onde componentes são pré-fabricados para tolerâncias específicas e depois montados. Esta modularidade implica planejamento central. Alguém projetou o sistema antes de começar a cortar. Tinha especificações, tinha padrões, e tinha capacidade de reproduzir esses padrões repetidamente em pedra de dureza extrema. Como? Com ferramentas de bronze, cobre, pedra. Stocks argumentaria novamente que com tempo e abrasão é possível, e talvez seja, mas temos que reconhecer escala de dedicação necessária. Décadas de trabalho por ponto. Artesão, para produzir único bloco modular? Certamente. Mas quantos artesãos? Quantos blocos? E para quê? Pumapunku não é pirâmide funerária com propósito claro. É plataforma, possível templo, possível centro cerimonial. Mas a precisão investida parece desproporcional ao propósito aparente. A menos que o propósito fosse diferente.
a menos que precisão em si fosse o propósito, demonstração de capacidade ou necessidade funcional que não compreendemos. E então, há padrão que mencionamos apenas brevemente. Göbekli Tepe enterrado. Mas não apenas enterrado, preservado. 500 metros cúbicos de entulho deliberadamente depositados sobre pilares em forma de T, protegendo-os. Por quê? Klaus Schmidt, que escavou o sítio, sugeriu que foi ato religioso, local sagrado sendo fechado ritualmente. Mas há outra possibilidade. Cápsula do tempo. Preservação intencional de conhecimento ou evidência. Para quem? Para quando? Se o enterro aconteceu 8.000 anos atrás, os que enterraram não poderiam prever que seria descoberto em 1994. Então, para quem estavam preservando? A menos que não fosse para tempo específico, mas para eventual redescobrimento. Deixar algo tão monumental que eventualmente seria encontrado. E quando encontrado, forçaria perguntas. Sobre quem construiu? Quando? Por quê? E como? Göbekli Tepe faz exatamente isto. Força a reavaliação de cronologia civilizacional. Caçadores-coletores não constroem templos, dizíamos. E, no entanto, construíram. Ou alguém construiu e os caçadores-coletores herdaram. Ou a distinção caçador-coletor versus agrícola é menos clara do que pensávamos. Todas estas possibilidades estão agora em discussão na arqueologia acadêmica. Göbekli Tepe abriu espaço de possibilidade. Um padrão final antes de pausarmos esta camada de evidência, abandono súbito e coordenado. Já falamos de Baalbek, Assuã, Pumapunku, Ilha de Páscoa. Mas há mais. Teotihuacan, no México. Cidade massiva, com Pirâmide do Sol, Pirâmide da Lua, Avenida dos Mortos. População estimada de 125 mil no seu auge, por volta do ano 500 de nossa era. Então, por volta do ano 600, foi abandonada, não gradualmente, abruptamente. Evidência arqueológica mostra queima intencional de estruturas, mas não de toda a cidade. E a população simplesmente dispersou. Não há registro escrito explicando por quê. Machu Picchu, no Peru. Construída no século XV pelos Incas, abandonada aproximadamente 100 anos depois. Geralmente atribuído à conquista espanhola, mas espanhóis nunca encontraram Machu Picchu. Foi redescoberta apenas em 1911. Então por que foi abandonada? Angkor Wat, no Camboja. Maior estrutura religiosa do mundo, construída no século XII, abandonada no século XV após a invasão tailandesa, mas não destruída, apenas deixada. Floresta a reclamou. E há dezenas de outros exemplos. Cidades monumentais, abandonadas. Às vezes há explicação histórica clara. Guerra, doença, colapso ambiental. Às vezes não há. E quando olhamos para padrão global através de milênios, vemos ciclo, construção, auge, abandono, esquecimento, redescoberta. Como se civilização não fosse processo linear de acumulação, mas onda. Acende, quebra, recua e acende novamente. Esta é a pergunta impossível que os textos de Enoque e Gênesis abordam. E se houve onda anterior? Muito anterior. E se conhecimento técnico avançado existiu uma vez, foi parcialmente transmitido à humanidade jovem através de intervenção dos vigilantes, e foi então perdido, catastroficamente no dilúvio? E também depois. Gênesis é explícito. Nefilim existiam antes e depois. Sobrevivência, não total, mas parcial. E o que se seguiu foi declínio, perda gradual de conhecimento, reaprendizado laborioso, com algumas estruturas impossíveis deixadas para trás como lembretes, ou como túmulos, porque se os Nefilim eram construtores e se foram removidos forçadamente, por afogamento global ou por outra catástrofe, então as pedras de 1.000 toneladas nas pedreiras de Tutmosis Baalbek, preparadas mas nunca movidas, fazem sentido súbito e terrível. Não foram abandonadas por escolha, foram interrompidas. Os construtores partiram, não porque quiseram, porque foram forçados ou porque morreram. E ninguém que permaneceu tinha capacidade de continuar o trabalho. Isto é teoria, especulação. E há explicações alternativas que exploraremos na próxima camada. Mas antes de chegarmos lá, antes de ouvirmos o que a ortodoxia diz, precisamos reconhecer completamente o que esta teoria implica. Implica que humanos não eram os únicos seres inteligentes neste planeta há 10 ou 12 mil anos. Implica que houve transmissão de conhecimento através de fronteira que não deveria ter sido atravessada. Implica que construções megalíticas podem ser literalmente trabalho de gigantes. E implica que a história que aprendemos, progressão linear de caçador-coletor a agricultor, a citadino a tecnológico, pode estar errada. Pode haver lacunas, pode haver retrocessos, pode haver conhecimento.
Perdido que estamos apenas agora começando a recuperar. E mais desconfortável, implica que temos visitantes, não necessariamente de outro planeta. Embora isso seja a interpretação possível dos filhos de Deus descendo, mas visitantes de fora da experiência humana normal. Seres que existem em camadas de realidade que não acessamos regularmente e que, em momento específico da história, escolheram, ou foram autorizados, ou se rebelaram para interagir diretamente com a humanidade, com consequências que reverberaram por milênios. Esta é a implicação que muitos, compreensivelmente, rejeitam. Requer revisão não apenas de arqueologia, mas de metafísica, de possibilidade, de quem e o que somos, e quem e o que existe além de nós. E este é território que ciência apropriadamente cautelosa hesita em entrar. Então ouçamos ciência. Ouçamos o que a arqueologia estabelecida realmente diz, porque seria desonesto apresentar apenas um lado. Regressemos uma última vez àquela pedreira, mas não com os olhos de quem procura respostas, com os olhos de quem aprendeu, nestas horas que passamos juntos, que algumas perguntas são mais valiosas que respostas. A pedra da mulher grávida ainda está lá, evidentemente. 1.200 toneladas não se movem por vontade própria. E na quietude desta hora, porque é tarde agora, muito tarde, e o corpo conhece isto mesmo se a mente ainda resiste, na quietude, a pedra não é mais anomalia arqueológica ou evidência forense. É apenas pedra, massa antiga de calcário. Cristalizado, formada em mar raso há 100 milhões de anos, quando criaturas microscópicas morreram e afundaram e compactaram sob peso de oceanos. E alguém, em algum momento impossível de precisar, viu este leito rochoso e disse: aqui, deste lugar, tiraremos algo impossível. E começaram, e quase terminaram, e pararam, e a pedra permanece. Não como resposta, mas como pergunta feita em 3 dimensões. Sintamos isto por um momento. O peso de pergunta tão grande que requer 1.200 toneladas para ser formulada. Há dignidade nisto. A beleza em mistério tão sólido que podemos apoiar a mão nele e sentir sua temperatura, sua textura, sua presença absoluta, e ao mesmo tempo não saber. Esta combinação, presença física indiscutível e significado evasivo, é onde vivemos a maior parte das nossas vidas. Rodeados por coisas reais cujo sentido completo nunca capturaremos. E isto, descobrimos, pode ser reconfortante ao invés de frustrante, se apenas mudarmos a expectativa. Há método específico para habitar incerteza confortavelmente, e vale a pena praticá-lo agora antes de entrarmos na última camada desta exploração. Comecemos com um reconhecimento simples. Há coisas que não sabemos. Sempre haverá. E o não saber não é falha pessoal, ou limite da humanidade, ou conspiração de ocultamento. É apenas condição natural de consciência finita em universo vasto. Aceitemos isto. Não resignadamente, mas com alívio. Porque se não precisamos saber tudo, então pressão de certeza dissolve-se. E no espaço, deixado por essa pressão, algo mais gentil pode emergir. Curiosidade sem urgência. Interesse sem apego. Exploração sem necessidade de conquista. Ajustemos o corpo de acordo com esta aceitação. Há lugares onde ainda carregamos tensão, talvez nos ombros, talvez na mandíbula, talvez nas mãos, que podem estar fechadas sem razão. Não forcemos relaxamento. Apenas notemos tensão. E façamos pergunta gentil. Isto é necessário agora? A resposta geralmente é não. E com esta percepção, o corpo frequentemente solta por si próprio. Sem comando, sem esforço, apenas reconhecimento de desnecessidade. E há também qualidade de escuta que podemos ajustar. Até agora, talvez tenhamos ouvido estas palavras, tentando capturar cada detalhe, cada nome, cada estatística. Mas podemos mudar. Podemos ouvir ao invés como se ouvíssemos música, não tentando memorizar cada nota, mas deixando que melodia se mova através de nós. Alguns trechos ressoam, ficam, outros passam, são esquecidos imediatamente. E isto não é problema. É natureza de fluxo de informação. Permitamos que esta última camada flua assim, com menos esforço, mais confiança em que o importante permanecerá. Então ouçamos agora o que a arqueologia estabelecida, com seus protocolos rigorosos e seu ceticismo saudável, realmente diz sobre estas pedras impossíveis. Porque seria intelectualmente desonesto apresentar apenas teorias alternativas sem dar voz igual à ortodoxia. E a ortodoxia, vale ressaltar desde o início, não é conspiradora, ou dogmática ou resistente à evidência por teimosia. Ortodoxia arqueológica é conservadora por necessidade metodológica. Ciência funciona através de ceticismo organizado. Afirmação extraordinária requer evidência extraordinária.
E quando não há evidência suficiente, posição padrão é a explicação mais simples, que se adequa aos fatos conhecidos. Esta é a navalha de Occam, princípio heurístico que tem servido ciência bem por séculos. Não devemos multiplicar entidades além do necessário. Se humanos com ferramentas primitivas e muito tempo podem explicar as estruturas, então não precisamos invocar seres não humanos. E a arqueologia argumenta, com evidência substancial, que humanos podiam e faziam coisas extraordinárias. Subestimar nossos ancestrais é forma de arrogância temporal. Assumir que porque não faríamos algo de certa forma, eles não poderiam fazê-lo, é falha de imaginação. Então comecemos pelo argumento mais fundamental: tempo. Quando olhamos para a pedra da mulher grávida e perguntamos como foi cortada, a arqueologia ortodoxa responde: percussão, golpe repetido com pedras duras do dolerita, diorito, contra calcário mais macio. Calcário marca 3 na escala Mohs. Dolerita marca 6 a 7. Dolerita ganha. Cada golpe remove pequena quantidade de material. Milhares de golpes, milhões de golpes removem metros cúbicos. É processo comprovado. Dennis Stocks, arqueólogo experimental que mencionamos anteriormente, demonstrou repetidamente que ferramentas primitivas funcionam, não rapidamente, não eficientemente segundo nossos padrões modernos, mas funcionam. E quando multiplicamos esforço individual por centenas de trabalhadores e multiplicamos dias por meses e anos, o impossível torna-se meramente improvável. E o improvável, dado tempo suficiente, torna-se inevitável. Quanto tempo levaria para cortar pedra da mulher grávida? Estimativas variam, mas não são absurdas. Com equipe de 50 trabalhadores, trabalhando em turnos, usando técnica de percussão e aquecimento, aquecer a rocha com fogo e depois resfriar com água causa fratura térmica que facilita a remoção. Talvez 5 a 10 anos. É tempo longo, mas projetos monumentais sempre foram. Catedrais góticas levavam séculos. Ninguém que começava esperava ver conclusão. Trabalhava-se para a glória, que seria herdada por netos e bisnetos. Por que assumir que antigos pensavam diferente? Se algo nossa urgência moderna, construir rápido, lucrar rápido, mover para o próximo projeto, é anomalia histórica. A paciência era a norma. E movimento? Como mover 800 toneladas? Ortodoxia aponta para a logística romana comprovada. Os romanos moviam obeliscos egípcios através do Mediterrâneo, alguns pesando mais de 400 toneladas. Usavam navios especialmente construídos, rampas, roletes de madeira, milhares de homens coordenados. É documentado. Vitor Vulvio, arquiteto romano do século I antes de nossa era, descreveu em De Arquitectura métodos para mover grandes pesos. Roletes cilíndricos sob o objeto. Bois ou humanos puxando com cordas. Rampas graduais para elevar. Alavancas para ajustes finos. Nada disto requer tecnologia avançada. Requer apenas organização, recursos e determinação. E o Império Romano tinha a abundância dos três. Então o Triliton, em Baalbek, provavelmente movido por métodos romanos convencionais, apenas em escala maior. A distância é apenas 1 quilômetro. O terreno é razoavelmente plano, com rampa suficientemente gradual, digamos, inclinação de 1 para 20, e força suficiente, é fisicamente possível. Engenheiros modernos calcularam que com 3.000 homens puxando, usando o sistema de polias para multiplicar força, bloco de 800 toneladas pode ser movido. Lentamente, metros por dia, mas pode ser movido. E romanos tinham acesso a muito mais que 3.000 homens quando necessário. Mas e a precisão? As superfícies planas, os encaixes perfeitos, as tolerâncias submilimétricas. A arqueologia aponta novamente para experimentos bem-sucedidos. Lapeamentos. Funciona. 2 superfícies de pedra, esfregadas uma contra a outra com abrasivo, areia, pó de pedra mais dura. Entre elas, convergem inexoravelmente para a planeza. É feedback automático. Pontos altos entram em contato primeiro, são erodidos preferencialmente, tornam-se baixos. Eventualmente, toda a superfície está em contato uniforme, e quando isto acontece, ambas superfícies são planas dentro de tolerâncias muito pequenas. Ópticos antigos usavam isto para fazer espelhos e lentes de precisão extraordinária. Egípcios, gregos, romanos dominavam o lapeamento. E para estruturas arquitetônicas, mesmo o processo maior escala. Levaria anos, décadas talvez, para a superfície de 20 metros. Mas é possível. E quanto aos encaixes entre blocos do Triliton onde não se pode inserir lâmina, isto é apresentado como mistério, mas ortodoxia argumenta que é consequência natural de técnica adequada.
Blocos não foram colocados já cortados, foram colocados aproximadamente, e então lapeados in situ. Superfícies de contato foram trabalhadas após posicionamento, garantindo o encaixe perfeito. Evidência? Em algumas estruturas egípcias e gregas, marcas de ferramentas são visíveis que sugerem trabalho final, feito após montagem. Não em toda parte, não conclusivamente, mas suficiente para tornar a explicação plausível. E os sulcos de perfuração que Christopher Dunn analisou, aqueles com taxa de avanço aparentemente impossível. Arqueologia ortodoxa critica a metodologia de Dunn. Argumenta que sulcos helicoidais podem ser artefatos, não do processo de perfuração, mas do processo de remoção ou de desgaste posterior. Que taxa de avanço calculada assume perfuração contínua em velocidade constante, mas processo real pode ter sido interrompido frequentemente para substituir abrasivo, ajustar pressão, corrigir direção. E que, portanto, o cálculo de milímetros por revolução pode não refletir processo real. Stokes demonstrou perfuração de granito com tubo de cobre oco, areia como abrasivo e arco para criar rotação. É lento. Levou dias para perfurar poucos centímetros, mas funciona. E marcas resultantes, embora não idênticas às antigas, são suficientemente similares para argumentar que mesmo a técnica básica foi usada. Diferenças podem ser atribuídas a variações em dureza do granito, tipo de areia, diâmetro do tubo, pressão aplicada. Nenhuma destas variáveis é controlada ou conhecida nos casos antigos, então comparação precisa é impossível. E na ausência de comparação precisa, conclusões. Sobre impossibilidade técnica, são prematuras. Consideremos também argumento mais filosófico que a arqueologia ortodoxa faz. Frequentemente, em discussões sobre estruturas megalíticas, há tendência de perguntar: como fizeram isto? Com tom de incredulidade que implica não poderiam ter feito isto, portanto não fizeram. E daqui é passo curto para portanto alguém mais fez. Mas esta lógica é falha. Fato de não compreendermos completamente como algo foi feito não significa que não foi feito por quem atribuímos. Apenas significa que nossa compreensão é incompleta. Há muitas técnicas artesanais tradicionais que foram perdidas. Damasco verdadeiro, aço forjado em camadas usado em espadas medievais do Oriente Médio. Não pode ser replicado exatamente hoje, apesar de análise metalúrgica sofisticada. Sabemos que foi feito. Exemplos existem em museus, mas técnica precisa foi perdida. Stradivarius, violinos feitos por Antônio Stradivari no século XVII e XVIII, têm qualidade sonora que luthiers modernos com toda a tecnologia disponível não conseguem replicar consistentemente. Sabemos que Stradivari os fez, mas como exatamente ele tratava madeira? Que verniz usava? Que segredos de construção empregava? Parcialmente perdido. Concreto romano, particularmente o usado em estruturas marítimas como o quebra-mar, é mais durável que concreto moderno em água salgada. Mantém-se por 2000 anos onde concreto moderno se degrada em décadas. Fórmula foi parcialmente esquecida durante a Idade Média. Apenas recentemente, através de análise química, estamos começando a compreender que romanos usavam cinza vulcânica específica de região de Nápoles que, quando misturada com cal, cria reação química que fortalece concreto na presença de água salgada. Conhecimento empírico que levou séculos para desenvolver e que foi perdido e agora está sendo recuperado. O ponto é, perda de conhecimento técnico é norma histórica, não exceção. Civilizações ascendem, acumulam conhecimento prático através de tentativa e erro ao longo de gerações, alcançam picos de capacidade e então, através de guerra, doença, colapso econômico, instabilidade política, o conhecimento se fragmenta. Guildas de artesãos se dispersam. Mestres morrem sem passar todos os segredos a aprendizes. Textos são perdidos em incêndios de bibliotecas. E geração seguinte precisa reaprender. Às vezes, redescobrindo técnicas antigas, às vezes inventando novas, frequentemente produzindo trabalho inferior, porque começam do zero. Este ciclo aconteceu repetidamente. Após queda de Roma no Ocidente, Europa entrou em período chamado apropriadamente de Idade das Trevas, não porque pessoas eram ignorantes, mas porque conhecimento técnico, administrativo e literário colapsou dramaticamente. Aquedutos romanos caíram em desuso. Estradas romanas deterioraram sem manutenção. A alfabetização caiu para níveis minúsculos, levou séculos para recuperar. E quando a recuperação começou, na Renascença, foi através de redescoberta de textos clássicos, literalmente redescobrir o que antigos sabiam. Então por que é difícil imaginar que quarta dinastia do Egito, por volta de 2100, 2500 antes de nossa era, alcançou pico técnico de trabalho em pedra,
e que quinta dinastia, 150 anos depois, durante período de instabilidade política e diminuição de recursos reais, perdeu capacidade. Não porque gigantes partiram. Porque mestres construtores, humanos, morreram e conhecimento não foi transmitido completamente. Ou porque recursos econômicos para projetos monumentais não estavam mais disponíveis. Ou porque prioridades mudaram. Qualquer destas explicações é mais parcimoniosa que invocar seres não humanos. E há outro argumento arqueológico forte: graduação de habilidade. Se olharmos cuidadosamente para estruturas egípcias, não vemos surgimento súbito de capacidade. Vemos desenvolvimento. Pirâmide de degraus de Djoser, construída por volta de 2630 antes de nossa era, é claramente experimental. É a evolução de mastabas, estruturas funerárias retangulares, empilhadas. Pirâmide de Meidum, próxima em cronologia, tentou transição de degraus para lados lisos e colapsou parcialmente. Evidência de erro de cálculo estrutural. Pirâmide vermelha de Sneferu em Dashur, bem sucedida, mas ângulo é raso, indicando cautela após falhas anteriores. Pirâmide curvada de Sneferu, também em Dashur, muda ângulo no meio da construção. Começou com 54 graus, mudou para 43 graus, sugerindo que construtores perceberam durante construção que ângulo original era estruturalmente arriscado. E então, Grande Pirâmide de Khufu. Ápice de técnica, mas não surgimento misterioso. É combinação de desenvolvimento observável através de gerações. Tentativa, erro, correção, refinamento, maestria. E depois de Khufu, pirâmides menores, construção menos cuidadosa, que é consistente não com partida de construtores alienígenas, mas com realocação de recursos reais. Quarta dinastia foi período de centralização extrema de poder. O faraó podia comandar toda a economia para projeto único. Quinta dinastia viu descentralização, crescimento de poder de nobres locais, diminuição de autoridade central absoluta. Logo, projetos menores. É história política e econômica mundana. Não requer explicações exóticas. E há também argumento antropológico importante. Frequentemente, teorias que invocam construtores não humanos para estruturas megalíticas vêm com um subtexto problemático, que civilizações não europeias, egípcia, mesoamericana, andina, não poderiam ter alcançado tais realizações sozinhas, portanto, deve ter havido intervenção externa. Este é eco de racismo colonial do século XIX e início do século XX, quando europeus, confrontados com pirâmides do Egito ou de Teotihuacan, argumentavam que certamente nativos não as construíram. Deve ter havido raça perdida de brancos, ou atlantes, ou extraterrestres. A arqueologia moderna rejeita isto veementemente. Evidência é inequívoca. Egípcios construíram pirâmides egípcias. Maias construíram pirâmides maias. Incas construíram Machu Picchu. Não por intervenção externa, mas por inteligência, organização e determinação humana universal. Sugerir o contrário, mesmo involuntariamente, é diminuir realizações de culturas inteiras. E arqueólogos que passaram carreiras estudando estas culturas, aprendendo suas línguas, escavando seus sítios, compreensivelmente reagem negativamente a teorias que parecem roubar crédito de construtores reais. Isto não é dogmatismo, é defesa de dignidade histórica. E é ponto que deve ser levado a sério. Se argumentamos que Nefilim construíram Baalbek, estamos inadvertidamente dizendo que fenícios ou romanos não poderiam? E que evidência temos além de incredulidade pessoal para esta afirmação? E, finalmente, ortodoxia faz argumento epistemológico. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas também não é evidência de presença. Não temos esqueletos de Nefilim que passem por análise rigorosa. Temos relatos, frequentemente de séculos atrás, de esqueletos gigantes encontrados e depois perdidos ou destruídos. Mas relato não é evidência. Especialmente relato que não pode ser verificado. Não temos artefatos inequivocamente atribuíveis à civilização não humana. Temos pedras muito grandes e muito bem trabalhadas. Mas pedras, por maiores que sejam, podem ser trabalhadas por humanos. Provado por experimentos. Não temos textos que descrevam claramente tecnologia além de capacidade antiga. Temos textos que descrevem eventos extraordinários. Anjos descendo, gigantes, dilúvio global. Mas textos religiosos e míticos descrevem extraordinário por natureza. E podem ser interpretados literalmente ou alegoricamente. Escolher interpretação literal, não porque evidência a demanda, mas porque se adequa à teoria preferida, é confirmatório, não investigativo. E ciência, apropriadamente, resiste a isto. Então a posição ortodoxa é: temos estruturas impressionantes, temos humanos capazes, temos tempo suficiente, temos explicações que, embora não completas em cada detalhe,
são plausíveis e não requerem invocação de entidades para as quais não há evidência física verificável. Portanto, até que tal evidência apareça, explicação humana prevalece. Estes são argumentos honestos e fortes, e seria desonestidade intelectual não reconhecê-los completamente. A arqueologia ortodoxa não está errada sobre muitas coisas. Humanos podiam e faziam coisas extraordinárias. Tempo e trabalho coordenado explicam muito. Perda de conhecimento técnico é fenômeno real, e ceticismo sobre afirmações extraordinárias é metodologicamente apropriado. Tudo isto é verdadeiro. E no entanto, há padrão. Padrão de abandono súbito. Padrão de precisão excepcional em contextos específicos. Padrão de cronologia incerta. Padrão de tradições orais globais, falando de seres não humanos que interagiram com a humanidade no passado profundo. Nenhum destes elementos, isoladamente, é prova. Mas em conjunto, criam ressonância que é difícil de ignorar completamente. E há espaço entre ortodoxia completa e teoria alternativa completa. A terceira via. E é esta terceira via que pode, estranhamente, aproximar-se mais da verdade. Pausemos aqui. Esta é nossa última pausa reflexiva desta jornada noturna. E é apropriado que seja aqui, neste ponto de tensão máxima entre explicações concorrentes, porque a vida é vivida nesta tensão, entre certezas concorrentes, entre interpretações plausíveis, de realidade ambígua. E há habilidade em habitar este espaço sem colapsar em um lado ou outro por desconforto. Sintamos este desconforto agora, se está presente. Talvez haja parte da mente que quer conclusão, que quer que digamos definitivamente foi isto ou foi aquilo. Nefilim ou humanos, literal ou alegórico, mistério resolvido ou mistério mantido. Mas podemos resistir a esta urgência? Podemos permitir que ambas explicações existam simultaneamente, cada uma com seus méritos, cada uma com suas lacunas? Há tradição em física quântica, e não estou fazendo analogia cientificamente rigorosa, apenas poética, de superposição. A partícula está em múltiplos estados até ser medida, e apenas ato de medir a colapsa em estado único. Talvez conhecimento histórico seja similar. Evento está em múltiplas interpretações até que evidência definitiva force colapso. E na ausência de tal evidência, todas as interpretações coexistem, não como relativismo, onde tudo é igualmente verdadeiro, mas como humildade epistêmica, onde reconhecemos limites do que podemos saber. Respiremos nesta incerteza, literalmente. Uma respiração profunda, não forçada, apenas permitida. E ao exalar, soltemos necessidade de resolver. Apenas por estes momentos, veremos que não faz mal. Que mente não se fragmenta. Que podemos segurar múltiplas possibilidades e ainda funcionar. E que, de fato, há leveza nesta abordagem. Peso de certeza, curiosamente, é frequentemente mais pesado que leveza de possibilidade. Ajustemos também a atenção ao som ao redor. Há som, sempre. Mesmo em silêncio profundo, há som de respiração, som de coração, som de sangue movendo em ouvidos. Estes sons são companhia constante. E podem ser reconfortantes se os ouvirmos não como ruído, mas como evidência de vida, de presença, de continuidade. Estamos aqui, ainda, após horas explorando impossíveis. E isto, em si, é pequeno milagre. Então consideremos terceira via, que se afasta tanto de nefilim literais quanto de humanos com capacidades apenas convencionais, e que propõe: houve civilização humana avançada, muito antes do que cronologia padrão reconhece. Civilização que alcançou conhecimentos técnicos significativos, que deixou estruturas monumentais e que foi destruída catastroficamente, deixando apenas fragmentos de conhecimento e estruturas que sobreviventes não conseguiam replicar. Esta teoria não é nova. Foi proposta por Platão em Timeu e Crítias, diálogos sobre Atlântida, civilização ilha que foi destruída por catástrofe 9.000 anos antes de seu tempo. Foi explorada por geólogo Randall Carlson e jornalista Graham Hancock, que argumentam que fim da última era do gelo, aproximadamente 11.700 anos atrás, foi marcado não por degelo gradual, mas por catástrofe, possivelmente impacto de cometa ou fragmentos de cometa, possivelmente mudança geológica súbita, que causou inundações massivas, extinções em grande escala e destruição de civilizações costeiras que podem ter existido durante período anterior mais temperado. Evidência para isto? Parcial. A camada de sedimento datada precisamente há 11.700 anos atrás, chamada fronteira Younger Dryas, que mostra sinais de impacto, nanodiamantes,
esférulas metálicas, fuligem de incêndios em escala continental. Isto é controverso. Alguns geólogos aceitam. Outros argumentam que a evidência é ambígua e pode ter outras explicações. Mas o que não é controverso é que houve extinção em massa neste período. Megafauna da América do Norte. Mamutes, mastodontes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes, todos extintos em janela de tempo relativamente estreita. E culturas cloves, povos paleoíndios que habitavam a América do Norte, desaparecem do registro arqueológico aproximadamente neste momento. Se houve civilização humana avançada antes deste evento, onde está a evidência? Debaixo d'água, argumentam proponentes. Nível do mar ao final da última glaciação era 120 metros mais baixo que hoje. Toda a plataforma continental era terra seca. E é nas costas que civilizações se desenvolvem. Acesso a comércio marítimo, pesca, terras férteis de deltas de rios. Se civilizações existiam, é provável que fossem costeiras. E quando o degelo súbito elevou o nível do mar, estas áreas foram inundadas. Literalmente, submer.sas. Há evidência de estruturas submersas em alguns lugares. Estrutura Yonaguni, no Japão. Formações rochosas em padrões que alguns argumentam ser construídas, não naturais. Dwarkana Sintna. Costa da Índia. Restos de cidade antiga submersa. Mas estas são altamente debatidas. E mesmo se construídas, não provam civilização avançada. Provam apenas que humanos construíam perto da água e estruturas foram submersas quando o nível subiu. O que esta teoria precisa é de equivalente à Grande Pirâmide, mas submerso. E não temos isto? Ainda. Oceanos são vastos e majoritariamente não explorados. Mas a ausência de descoberta não é descoberta de ausência. É apenas ausência. E pode mudar com exploração futura. Mas suponhamos que não houve Atlântida literal. Suponhamos que não há cidades submersas esperando descoberta. Ainda há Göbekli Tepe, 11.600 anos, construído por caçadores-coletores. E isto sozinho força reavaliação. Se caçadores-coletores podiam construir complexo de 20 círculos megalíticos com pilares de 10 toneladas decorados com relevos elaborados, então nossa definição de caçador-coletor está errada. Ou eram mais organizados do que pensávamos. Ou a distinção entre caçador-coletor e agrícola não é binária, mas gradual. Ou houve especialização e estratificação social muito antes de agricultura. Klaus Schmidt argumentou que Göbekli Tepe pode ter sido o que impulsionou a agricultura. Que construção de complexo tão grande requeriu alimentar tantos trabalhadores, que domesticação de grãos tornou-se necessária. E que, portanto, religião, ou pelo menos construção monumental ritual, precedeu a agricultura, não seguiu. Se isto é verdade, inverte. Cronologia, completamente. E se inverte em um lugar, pode inverter em outros. Talvez houve bolsões de civilização complexa, muito antes de 3.000 antes de nossa era, data geralmente aceita, para início de civilização na Mesopotâmia. Bolsões que não deixaram textos porque escrita ainda não havia sido inventada, ou porque usavam materiais perecíveis, mas que deixaram pedras, porque pedra permanece. E isto conecta-se de volta a Baalbek. Se fundação com Trilithon é pré-romana, e não sabemos isto com certeza, mas é possível. Então quem a construiu? Fenícios são candidatos. Eram construtores experientes, marinheiros, comerciantes, mas não há registro fenício de Baalbek. Nada em textos que sobreviveram. Silêncio não é prova, mas é curioso. Ou estrutura é ainda mais antiga, do período quando caçadores-coletores sofisticados estavam construindo Göbekli Tepe. Não é impossível. Mesma latitude aproximada, mesma região geral de crescente fértil. E se Göbekli Tepe foi enterrado intencionalmente 8.000 anos atrás, talvez Baalbek foi simplesmente deixado desprotegido para que pedras esperassem redescobrimento. E quando redescobertas, por culturas posteriores, foram incorporadas em novas estruturas. Romanos, construindo sobre fundação que não compreendiam completamente, mas que respeitavam o suficiente para integrar em seu próprio templo. É especulação. Mas é especulação que não requer seres não humanos, requer apenas humanos, fazendo coisas extraordinárias muito antes do que geralmente acreditamos, e depois perdendo capacidade através de catástrofe. Esta terceira via tem benefícios. Não ofende a arqueologia ortodoxa tanto quanto teoria Nephilim literal, porque mantém construtores humanos. Apenas expande cronologia. E há arqueólogos que estão abertos a isto. Não muitos, mas alguns. Não requer rejeição de textos religiosos. Gênesis e Enoque podem ainda ser válidos, mas lidos como preservação de memória distorcida. Os filhos de Deus podem ter sido humanos de civilização. Sobrevivente, tecnicamente superiores, que pareciam divinos para populações menos desenvolvidas. Os gigantes
podem ter sido não de estatura literal, mas de reputação. Grandes em conhecimento, grandes em poder, grandes em fama. Homens de renome. E dilúvio? Evento catastrófico real. Inundações de fim de Era do Gelo, preservadas em memória coletiva de dezenas de culturas ao redor do mundo. Não porque era julgamento divino, embora esta interpretação teológica seja válida para crentes, mas porque aconteceu. E foi traumático o suficiente para ser transmitido através de gerações, eventualmente codificado em texto. Esta leitura satisfaz alguns, não todos. Para aqueles que aceitam literalidade de escritura, reduzir vigilantes a humanos avançados é inaceitável. Para aqueles que rejeitam completamente qualquer validade histórica em textos religiosos, até esta leitura dá crédito demais. Mas para aqueles no meio, e muitos de nós vivemos neste meio, oferece caminho. E há também possibilidade de múltiplas camadas de verdade, que houve civilização humana pré-diluviana avançada, e que também houve fenômeno, não necessariamente físico no sentido material, mas real no sentido de experiencial, de encontro com o transcendente que foi interpretado como vigilantes descendo. E que estas duas coisas não são mutuamente exclusivas, que realidade pode ser mais rica e estranha que tanto materialismo estrito quanto sobrenaturalismo ingênuo admitem. Isto entra em território que ciência não pode tocar. Questões de experiência subjetiva, de consciência, de possibilidade de dimensões de realidade além da material espacial. E cada um precisa decidir por si próprio o que aceita aqui. Não posso, e não devo, prescrever. Apenas posso colocar possibilidades lado a lado e permitir que ressoem ou não. O que sabemos com certeza? Sabemos que pedras grandes existem. Sabemos que foram trabalhadas com cuidado. Sabemos que algumas foram abandonadas. Sabemos que cronologia de civilização está sendo revisada através de descobertas como Göbekli Tepe. Sabemos que perda de conhecimento técnico é fenômeno histórico real. Sabemos que tradições antigas preservam memórias de dilúvios, de gigantes, de tempos antigos, quando coisas eram diferentes. Sabemos que não sabemos tudo. E talvez isto seja suficiente. Não como resignação, mas como base para a humildade. Para continuar perguntando sem insistir em respostas prematuras. Para permitir que mistério seja mistério, até que não seja mais. E reconhecer que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos completamente. E que isto é parte do que significa ser humano em um universo vasto. Somos pequenos, nosso tempo é breve, nossas certezas menores ainda. E, no entanto, perguntamos, e há nobreza nisto? Façamos agora o que viemos fazer desde o início. Regressemos em círculo completo. Voltemos àquela pedreira pela última vez, não mais como investigadores, mas como testemunhas. A pedra da mulher grávida está lá, sempre esteve. Estará por milênios ainda, provavelmente. Massa de 1.200 toneladas não é facilmente movida ou destruída. E quando colocamos a mão em sua superfície fria, e façamos isto agora em imaginação, sintamos a textura áspera de calcário, os sulcos deixados por ferramentas, a solidez absoluta, não estamos tocando mistério abstrato. Estamos tocando trabalho. Trabalho de alguém, humano ou não, mortal ou imortal. Alguém passou tempo aqui. Dias, meses, anos, golpe após golpe, preparando esta pedra para destino que nunca alcançou. E há melancolia nisto que transcende a arqueologia. É melancolia de projeto não concluído, de viagem não terminada, de promessa não cumprida. Todos nós carregamos isto. Coisas que começamos e não terminamos. Intenções não realizadas. Potencial não manifestado. E, de certa forma, esta pedra, esta massa absurda, impossível, abandonada, é monumento a esta experiência humana universal. Não importa quem começou o trabalho, importa que parou. E que a pedra permanece, como lembrança de que nem tudo se completa. E que isto está bem. Completude não é requisito para significado. A jornada, o esforço, a intenção, estes têm valor próprio, mesmo quando não chegam a destino. E o que aprendemos nestas horas? Não fatos, necessariamente, mas perspectiva. Aprendemos que história é mais incerta do que livros didáticos admitem, que capacidade humana é frequentemente subestimada, que textos antigos preservam algo, memória, metáfora, verdade literal, alguma combinação que vale atenção. Que ortodoxia tem razões sólidas para suas posições, que teoria alternativa tem observações legítimas, e que verdade provavelmente está em algum lugar entre extremos, ou, além de ambos, em direção que ainda não imaginamos completamente. Aprendemos que mistério não precisa ser ameaçador, pode ser convite.
para a curiosidade, para a humildade, para maravilhamento contínuo, e aprendemos que podemos explorar estas questões impossíveis e ainda dormir. Que mente pode segurar incerteza e ainda descansar? Que não resolver não é falha, é sabedoria. Então deixemos que imagens desta noite comecem a dissolver. A pedra da mulher grávida, tão vívida há momentos, pode começar a desfocalizar. As pedreiras de Baalbek, o Monte Hermon ao longe, os textos antigos com seus nomes de anjos e gigantes, todos podem começar a soltar sua nitidez. Não estamos esquecendo. Estamos apenas permitindo que a informação assente em camadas mais profundas de processamento. Cérebro continuará trabalhando. Durante sono, conexões serão feitas. Insights podem emergir ao acordar ou não. E ambos estão bem. Permitamos que corpo responda agora à gravidade mais completamente. Se deitado, sintamos peso afundando na superfície de suporte. Cada parte, cabeça, ombros, costas, quadris, pernas, tem peso próprio e pode ser entregue. Não há necessidade de segurar nada. Se sentado, talvez há impulso de deitar agora. Ou de permanecer sentado, mas com coluna menos rígida, deixando que se curve levemente, que descanse. Permitamos qualquer ajuste que o corpo sugere. E olhos, se ainda estão abertos, podem fechar agora. Ou podem ficar levemente abertos, desfocalizados, olhando para nada em particular. Não há regra, apenas permissão. Respiração, ao longo desta jornada, tem sido companheira silenciosa. E continua, entrando e saindo sem esforço nosso. Padrão antigo que precedeu o nascimento e continuará até o último momento. Há confiabilidade profunda nisto. Corpo sabe como respirar. Sempre soube. E nesta confiabilidade há espaço para soltar controle. Não precisamos gerenciar a próxima inspiração. Ela virá. E próxima inspiração acontecerá. E enquanto isto continua, enquanto o ar move através de corpo, algo estranho e maravilhoso pode começar. Fronteira entre vigilância e sono, tão definida no início da noite, começa a desfocar. Pensamentos que eram lineares começam a fragmentar. Imagem surge, não conectada às anterior. Som, memória, sensação aparecem e desaparecem sem sequência lógica. Isto é, início de sono. E pode ser permitido. Não empurrado, não forçado, mas permitido. Como porta que abrimos e através da qual podemos caminhar quando prontos. A última coisa que quero dizer: gratidão. Real e profunda, por ter escolhido passar estas horas assim, por ter confiado que explorar impossível poderia ser reconfortante, ao invés de perturbador, por ter permitido que perguntas permaneçam sem respostas. Há comunidade estranha e bela de pessoas que fazem isto, que buscam mistério como companhia noturna. E você é parte desta comunidade agora, se desejar. Se estas palavras serviram, se criaram espaço para descanso, então voltemos. Outras noites, outros mistérios, outras jornadas através de impossíveis que sempre terminam no mesmo lugar. Paz de não saber. E se estas palavras não serviram perfeitamente, isto também está bem. Cada mente é diferente. Cada caminho para descanso é único. E há valor em tentar, mesmo quando não encaixa perfeitamente. Obrigado por tentar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por permitir que estas horas fossem compartilhadas. E agora, finalmente, não há mais nada a dizer. Não há mais perguntas a fazer. Não há mais evidências a pesar, não há mais argumentos a considerar, há apenas escuridão gentil e corpo cansado que merece descanso, e mente que pode, finalmente, soltar. Os Nephilim, se existiram, partiram há muito tempo. As pedras permaneceram, e nós, herdeiros de qualquer que seja a história verdadeira, continuamos fazendo o que humanos sempre fizeram, perguntando, construindo, abandonando, recomeçando. E nas horas tardias, quando o dia termina e perguntas ficam demasiado grandes, fazemos o que vida sempre fez. Descansamos, permitimos que consciência se dissolva temporariamente em sono, confiamos que despertaremos e recomeçaremos, porque isto é o que significa estar vivo. Ciclo de vigília e descanso, de pergunta e pausa, de busca e rendição. Não há urgência em resolver esta noite. Nephilim esperaram milênios, podem esperar, mas as pedras não irão embora. Estarão lá amanhã, se quisermos visitá-las novamente. Mas por agora, por esta noite, deixemos que tudo isso vá. Suavemente. Completamente. E durmamos.